Então, veja, quando a gente entra nas sociedades de classe, você tem uma família que agora se organiza ao redor do homem, que é proprietário privado, e que implica uma posição subalterna da mulher. Veja, essa posição subalterna tem dois papéis sociais, encontra dois lugares na sociedade, como esposa, que eu já vou comentar com vocês, ou como prostituta. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Veja, essa discussão sobre a família monogâmica é uma discussão interessantíssima, interessantíssima, porque ela cruza de uma forma muito não é imediata, porque tem muitas mediações, mas de uma forma muito rápida, de uma forma muito veloz, muito constante, as duas dimensões que são fundamentais da humanidade, né? O gênero humano enquanto a totalidade da humanidade, o que ela é, né? O que esse gênero humano é em cada momento histórico, e, do outro lado, o que os indivíduos que fazem parte desse gênero humano, os indivíduos sem cujas ações esse gênero humano não se reproduz, esse gênero humano não existe, como que esses indivíduos vivem aí dentro? Então, você tem, na família monogâmica, você tem um cruzamento muito direto, muito claramente perceptível, entre o que o gênero humano é na sua totalidade e o que os indivíduos que fazem parte desse gênero humano, que produzem, ao mesmo tempo, são reproduzidos por esse gênero humano, o que esses indivíduos são, e como isto se cruza com seus descompassos, desigualdades, contradições, alienações, etc. Então, é uma discussão absolutamente apaixonante, mas é também uma discussão extremamente complexa, porque a gente tem que ter uma compreensão mínima do que é a reprodução do indivíduo, o que são as individualidades, o que é a substância individual, e o que é a discussão e o que é a reprodução do gênero humano, a reprodução da humanidade como um todo. Essa discussão é apaixonante, tá certo? Eu vou tentar ser sintético, falar em 2 horas, enfim, depois vocês perguntam tudo que vocês quiserem, se não ficar claro. Alguma coisa certamente não vai ficar claro, porque isso é uma coisa enorme, tá certo? Mas é uma discussão linda. Veja, o que é a humanidade? O que é esse negócio que a gente chama humanidade? Veja, se o Marx estiver certo, e tudo indica que está, a ciência até agora tem comprovado, tá certo? Mas se o Marx estiver certo, se o Lukács estiver certo na interpretação do Marx, o que eu diria para vocês também é que tudo indica que está, porque, pelo menos nisso que eu vou falar com vocês, tá certo? Até agora, não surgiu nem nada dizendo, olha, o Marx disse uma coisa e o Lukács outra, tá certo? Então, tudo indica que sim, né? Veja, o que distingue a humanidade do resto do universo, deixa eu fazer um parênteses para vocês. Isso que eu estou dizendo para vocês também tem um detalhe importante, né? Até hoje, a gente só conhece uma humanidade no universo, que somos nós. A gente até agora nem descobriu vida em outros planetas, e muito menos vida inteligente, muito menos vida humana, né? Então, o que a gente pode dizer com certeza é que a humanidade que a gente conhece, essa que existe no planeta Terra, se distingue do restante do universo, porque a gente não conhece outras humanidades lá fora, tá certo? Então, se distingue do resto do universo. Quando a gente descobrir outras humanidades, a gente vai falar, ó, se distingue do resto do universo, exceto essas humanidades outras, tá certo? Mas se distingue do restante do universo, porque a gente tem uma peculiaridade, enquanto ser vivo, extremamente interessante. Enquanto todos os outros seres vivos, para se reproduzirem, eles simplesmente reproduzem a si próprios, então você tem uma reprodução biológica, que vai fazer com que grama de grama, goiaba de goiaba, leãozinho de leãozinho, tá certo? Quer dizer, cada planta, cada animal reproduz a si próprio. A gente, o ser humano, ele tem um processo de reprodução, que é um processo de reprodução biológico, mesmo não é exclusivamente biológico, mas um processo de reprodução que tem a seguinte característica: quando a gente transforma a natureza naquilo que a gente precisa, como todo ser vivo faz, né? Todo animal, toda planta tem que tirar da natureza o que ele precisa, o que esse animal, essa planta precisa para se reproduzir. Veja, nós fazemos a mesma coisa. A gente vai para a natureza e tira da natureza o que a gente precisa. Mas, diferente dos outros animais, ao a gente tirar da natureza, a gente não só transforma a natureza, mas a gente transforma a nossa própria natureza de ser humano.
Então, veja, o que a gente tem é um processo, enquanto que na vida biológica, tá certo? Grama da grama, goiaba da goiaba, né? Pomba da pomba, leão da leão, a gente, assim, ó, a gente é ser humano dá ser humano dá ser humano, mais a gente dá ser humano primitivo, que se transforma em ser humano escravista, que se transforma em ser humano feudal, capitalista, etc, etc. Então, veja, a nossa história passa a ter uma dimensão que o universo não tinha antes, que nenhum lugar do universo, tanto quanto a gente sabe, nenhum lugar do universo tinha antes. Passa a ter uma dimensão que, assim, olha, a nossa história deixa de ser meramente a reprodução biológica e passa a ser como a gente se organiza em sociedade para garantir a reprodução dos indivíduos e da sociedade, e isso significa que, ao se reproduzir biologicamente, a gente vai se transformando em um animal biológico que é ser humano primitivo, como diz primitivo, né? Um animal que se reproduz biologicamente via escravismo, via feudalismo, via capitalismo, etc. Então, a nossa história passa a ser a história também das formações sociais. Isto passa a ser a coisa fundamental, né? A história da humanidade deixa de ser meramente a nossa reprodução biológica e passa a ser a história de como a gente se reproduz em sociedade, de uma sociedade em outra. Veja, por que isso é tão decisivo? Porque, para a nossa história, para a discussão da família monogâmica, porque quando você tem a reprodução meramente biológica, nas plantas, nos animais, o que você tem é um processo em que a reprodução do indivíduo e a reprodução do gênero biológico são idênticos. Você não tem uma separação entre os dois, são rigorosamente idênticos. Ao se reproduzir biologicamente, o indivíduo, ele também reproduz o gênero. Mas quando a gente chega no ser social, você passa a ter uma distância que tende a aumentar cada vez mais. Veja, tende a aumentar não quer dizer que tende a se tornar cada vez mais alienada, tende a se tornar cada vez mais contraditória, mas tende a aumentar no seguinte sentido: a história dos indivíduos, a história de cada indivíduo, a história singular de cada indivíduo, vai se tornando cada vez mais diferente da história singular dos outros indivíduos. E o resultado disso é que você vai ter um processo em que, entre o desenvolvimento do gênero humano, a história geral da humanidade, e o desenvolvimento das individualidades, você vai tendo sempre uma diferença, muitas vezes contradição e algumas vezes uma alienação profunda. Então, veja, isso vai fazer com que, para contar a nossa história, não basta contar a história da reprodução biológica dos indivíduos ou do gênero, porque isso é idêntico. Tá certo? Nós temos que contar a história agora de como que a humanidade se desenvolve e como que os indivíduos se desenvolvem no interior desta própria humanidade. Veja, quando a gente vai contar a história do Império Romano, certamente você tem que falar de Júlio César. Quando você vai contar a história do Júlio César, certamente você tem que mencionar o Império Romano. Mas você percebe que a história do Júlio César, a biografia do Júlio César, não é idêntica à história do Império Romano. Um não existe sem o outro, tá certo? Um, né, tá conectado com o outro, mas não tem mais nenhuma identidade. Então, quando a gente vai falar da família monogâmica, quando a gente vai falar dessa coisa chamada amor, veja, necessariamente a gente está falando de uma relação que é profundamente individual e, ao mesmo tempo, profundamente coletiva, profundamente histórica, profundamente social, profundamente genérica. E é isto que vai fazer com que esse cruzamento seja tão interessante, tá certo? Isso é que vai fazer com que essa discussão seja tão interessante, porque obriga a gente a tratar da totalidade da história da humanidade, tanto a história dos indivíduos, das individualidades, quanto a história do gênero humano como um todo. Isso é um terreno riquíssimo, tá certo? É uma discussão belíssima. Veja, por que o ser humano, diferente dos animais e das plantas, ao transformar na natureza, transforma a si próprio, transforma a sua própria natureza de ser humano, né? Por que isso é assim? Porque, diferente de todos os outros animais, de todos os outros seres vivos, melhor dizendo, quando a gente vai transformar a natureza, a gente sempre parte de uma posição teleológica. O que é uma posição teleológica? Veja, na cabeça da gente, a gente tem uma infinidade de ideias, uma infinidade de emoções, uma infinidade de valores, é um exagero, uma quantidade enorme de valores. A gente tem memória, a gente tem lembranças, a gente tem intuição. Mas dentro dessa subjetividade toda, dentro dessa individualidade toda, você tem um conjunto de ideias que, na vida cotidiana, elas vão sempre cumprindo um papel. Veja, eles vão sempre cumprindo um papel semelhante, embora os atos humanos sejam muito diferenciados entre si. Você tem um conjunto de ideias, você tem uma ideia, um conjunto de ideias que orienta, dirige aquilo que a gente vai fazer na vida cotidiana.
Então, quer seja numa relação de trabalho, no sentido de transformar a natureza, quer seja numa relação entre os seres humanos, né? Entre um indivíduo e a totalidade do gênero humano, ou em um indivíduo, outros indivíduos, ou alguns indivíduos e outros indivíduos, tá certo? Qualquer que seja a ação humana, ela sempre se inicia com uma posição teleológica, ou seja, com um conjunto de ideias ou uma ideia que vai dirigir aquela ação. E como é que esta posição teleológica vai sendo construída na cabeça dos indivíduos, vai sendo construída pelos indivíduos na vida cotidiana? Assim, ó, a gente vive na vida cotidiana sempre uma situação muito concreta, uma situação que é uma situação que só pode existir através da mediação, das determinações mais universais, pensa o desenvolvimento do gênero, do modo de produção, todas as determinações econômicas, sociais, ideológicas, né? A situação imediatamente concreta que aquele indivíduo se encontra. Este conjunto de determinações que compõem a vida cotidiana, veja, tanto determinações genéricas quanto exclusivamente, rigorosamente singulares, aquele que diz respeito exclusivamente àquele momento da vida daquele indivíduo, né? Veja, isso se cruza na vida cotidiana da seguinte forma: o indivíduo tem uma enorme quantidade de necessidades e ele não tem chance de atender todas as necessidades ao mesmo tempo. Ele tem que escolher qual necessidade mais importante, qual a necessidade mais decisiva que ele deve atender para ele ser capaz de sobreviver naquele momento histórico. E para isso, veja, ele só tem uma alternativa. Ele tem que fazer uma comparação entre as necessidades. E ao fazer a comparação, ele vai dizer, olha, tá certo? Essa necessidade é mais necessária. Eu já vou voltar a essa comparação. Quando ele determina, tá certo, qual necessidade é mais necessária, ele tem que fazer um segundo processo. Das possibilidades que eu encontro na vida cotidiana, qual a melhor possibilidade para eu atender a esta necessidade que me parece mais urgente? Então, você percebe que ele tem que fazer uma série de escolhas. Primeiro, qual necessidade é mais necessária? E segunda, ele tem que escolher, das possibilidades que a vida oferece, qual a melhor possibilidade para aquela necessidade. Como é que ele vai fazer a escolha das necessidades e possibilidades? Qual a necessidade mais necessária? Qual a possibilidade melhor para atender essa necessidade? Como é que ele faz essa escolha? Ele faz essa escolha assim, ó. Se eu escolher esta necessidade e não as outras, a consequência é essa no futuro. Se eu escolher essa necessidade e não as outras, a consequência é essa outra, a consequência é essa outra, a consequência... E aí, uma vez ele determinando na cabeça dele qual a necessidade mais necessária, porque no futuro, se ele não escolher essa necessidade mais necessária, as consequências futuras são essas, ele pode dizer, bom, a partir então, de determinar que essa necessidade é mais necessária, qual a melhor possibilidade? Ele faz a mesma coisa. Se eu atender essa necessidade com essa possibilidade, o que acontece no futuro? Essa necessidade com essa, o que acontece? Então, veja, ele faz a escolha construindo na cabeça dele, projetando na cabeça dele aquilo que lhe parece que o futuro vai ser se ele escolher esta necessidade para ser atendida com esta possibilidade. E com isso ele elabora uma posição teleológica. Por que chama a posição teleológica? Isso é uma longa tradição filosófica, vem lá dos gregos. Veja, telos quer dizer finalidade. Posição teleológica quer dizer, ele tem na consciência dele uma posição que diz, olha, a minha finalidade é esta. E como a minha finalidade é atender esta necessidade por meio desta possibilidade, então eu vou agir desta forma. A posição teleológica, veja, é aquele conjunto de ideias, de valores, aquele projeto que ele vai elaborar na cabeça dele a partir da análise das necessidades e possibilidades concretas que ele enfrenta, né, que ele encontra, que ele enfrenta, e que ele vai dizer, bom, olha, a partir daí, então, a melhor coisa a fazer é isto. E ele elabora um projeto, né? Tradicionalmente, deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. Eu não sei por quê, tá certo? Mas todo mundo fala em Machado. O Marx fala em Machado, o Engels fala em Machado, né? O Lukács fala em Machado, o Messaros fala em Machado. Eu vou falar em Machado também. Pelo menos tem uma tradição. Eu não sei se a tradição é boa ou é ruim, tá certo? Mas pelo menos eu estou acompanhada aí de gente importante, né? Então, veja, vou imaginar que na cabeça dele, né, a posição teleológica que ele tem elaborada nestas circunstâncias, o melhor a fazer é construir um machado. Veja, quando ele determina que o melhor a fazer é construir um machado, isso determina a ação dele.
Ele pode estar com vontade de, saber lá eu, né, ir procurar uma fruta para comer, ou saber lá eu, ir pescar e tomar um banho de rio, ou saber lá eu, ver um filme, ver uma série americana, o que ele quiser. Mas, se ele quer fazer o machado, ele tem que fazer o machado. Isso significa que ele tem que ir para a natureza, tem que encontrar na natureza o pedaço de madeira adequado para fazer um machado, tem que trabalhar este pedaço de madeira para ser um cabo de machado, tem que encontrar uma pedra adequada para fazer um machado, tem que trabalhar esta pedra para ter a forma adequada para fazer o machado e tem que juntar os dois através de um cipó, de uma cola, enfim, tá certo? Veja, para fazer este processo, para fazer este machado, o que ele está fazendo? Veja, ele está pegando um pedaço da natureza, que é a madeira, e está trabalhando essa madeira de tal forma a transformar essa madeira num cabo de machado. Veja, a natureza não produz cabo de machado, produz madeira. Cabo de machado vai ser uma produção humana, vai ser uma produção da gente. Veja, a mesma coisa com a pedra. A natureza não produz pedra do machado. Quem produz pedra do machado somos nós. Então, veja, se algum dia, né, milhares de anos depois, se a gente encontra um pedaço de madeira que era um cabo de machado, a gente é capaz de dizer, oh, o ser humano viveu aqui. Uma pedra que era a cabeça de machado, o ser humano viveu aqui. Porque a natureza não produz, percebe, machado. Quem produz isso somos nós. Agora, o machado, pessoal, veja, é madeira e pedra. E madeira e pedra são produtos da natureza, não é algo que nós construímos. O machado é. Veja, qual a diferença entre a pedra e a madeira que a natureza produz e o machado que a gente produz? Veja a diferença. Se a gente pegar o machado, colocar num triturador, triturar, virar farinha, tá certo? E jogar no chão, veja, são as mesmas moléculas, é a mesma matéria natural. E, no entanto, não é machado. O machado é aquela matéria natural organizada de uma determinada maneira que vai fazer com que ele tenha um valor de uso, que tenha uma utilidade na vida cotidiana. E isso significa, veja, que você, através desse processo de transformar a ideia, né, a posição teleológica, em um machado existente fora da consciência, ao você fazer isso, você está inserindo no mundo objetivo, você está inserindo no mundo que existe objetivamente, você está inserindo um objeto que não existia antes e que não seria produzido pela natureza. Só pode ser produzido através de uma ação humana. Se vocês quiserem ser bem precisos, veja, jamais a humanidade vai produzir dois machados exatamente iguais. Você nunca vai encontrar exatamente a mesma pedra, você nunca vai encontrar exatamente a mesma madeira, você nunca vai ter o mesmo indivíduo pensando exatamente a mesma posição teleológica. Nós nunca vamos produzir dois machados exatamente iguais. Então, a rigor, veja, não só a gente está inserindo um novo objeto na realidade objetiva, que não existia antes, mas a gente está inserindo um objeto que é rigorosamente singular. A gente nunca vai ter outro objeto exatamente igual. Veja, a grande questão é por que o ser humano, para se reproduzir, é obrigado a produzir um machado objetivamente existente e a ideia do machado, a posição teleológica, por si só não basta? Por que, ao elaborar a posição teleológica só não basta? Vão imaginar que ele resolveu fazer um machado porque ele queria abrir o crânio de um animal para comer o tutano que está dentro. Veja, a ideia do machado não abre crânio. Não adianta você chegar para um crânio de um animal e falar, crâniozinho, eu amo tanto você, abra que eu quero comer o tutano. Isso não vai acontecer, tá certo? Veja, só é possível a gente transformar a natureza, só é possível a gente agir sobre a natureza se a gente for capaz de desencadear na natureza forças da própria natureza. Veja, a gente só transforma a natureza através de meios físicos, químicos ou biológicos. A gente não transforma a natureza através de meios ideológicos. Né? Não adianta a gente recitar um poema, não adianta a gente cantar uma música, a gente fazer uma oração para que a natureza se transforme. Para transformar a natureza, nós temos que jogar as forças da natureza contra a própria natureza. Por isso, veja, a ideia tem que ser objetivada. Se a gente não tirar a ideia da nossa cabeça e não transformar num objeto, a ideia de Machado não abre crânio nunca. Então, para a gente se reproduzir, e eu estou agora ficando no trabalho nessa relação com a natureza, para a gente se reproduzir biologicamente, é imprescindível que a gente transforme a posição teleológica que existe na cabeça da gente, existe idealmente na cabeça da gente, que a gente transforme essa posição teleológica em objeto existente fora da natureza, fora da nossa consciência. E que, portanto, ao fazer parte da realidade, pode transformar a realidade.
Veja, este processo de transformação da posição teleológica, da ideia, do projeto ideal, transformar isso num objeto, se chama objetivação. Esse conceito de objetivação tem também uma longa trajetória, tá certo? Você tem originalmente eu não sei, mas você tem primitivamente, melhor dizendo, já em Aristóteles alguma coisa, vai que algum pensador antes de Aristóteles, tá certo? Mas em Aristóteles você já tem esse problema sendo tocado, mas ele vai ganhar essa dimensão, vai ganhar esse contexto com Marx. Mesmo em Hegel, o conceito de objetivação é diferente do conceito de Marx, né? Em Hegel, o conceito de objetivação vai conduzir à identidade sujeito-objeto, né? Em Marx, jamais vai ter identidade sujeito-objeto. Mais para frente, se vocês quiserem, a gente discute isso melhor. Então, veja, para que o ser humano se reproduza, é imprescindível que ele transforme a ideia em algo objetivo. E esta transformação é o processo de objetivação. E ao objetivar a teleologia, a gente insere no mundo objetivamente existente algo que não existia antes. E ao fazer isto, a gente gera uma série de necessidades e possibilidades objetivamente existentes que não existiam antes. Então, só para pegar o nosso exemplo, quando você faz o machado, você gera necessidade de ter um tipo de madeira, um tipo de pedra, etc., que você não tinha antes, né? Você fez o machado, você não consegue mais viver sem o machado. Agora, né, quando você vai escolher um lugar para você morar, você vai perguntar, olha, tem a pedra que eu preciso para fazer machado? Tem madeira para fazer machado? Então, você passa a ter necessidades e possibilidades que você não tinha antes. Mas o mais legal é que quando a gente transforma a natureza, os indivíduos também se transformam. Por quê? Olha que coisa genial. Pessoal, o Marx é incrível. Olha que coisa genial. Quando a gente elabora a teleologia, lembra que eu falei para vocês que ao escolher necessidades e possibilidades, o que a gente faz é projetar o que o futuro vai ser a partir da nossa escolha. Se eu escolher isso, acontece isso. Se eu escolher isso, acontece isso. Se eu pegar essa possibilidade. Veja, a gente constrói na nossa cabeça, a gente projeta na nossa cabeça como o futuro vai ser de acordo com a minha ação. Veja, quando a gente começa a agir, isto que a gente acha que o mundo é, tudo aquilo que a gente pensa que o mundo é, tudo aquilo que a gente imagina que o mundo é, entra em confronto imediato, direto, imediato com aquilo que o mundo é de fato. Você fala, eu vou fazer um machado assim, porque aquela madeira serve para fazer o cabo, eu faço assim e o cabo vai ficar bom. Veja, isso pode ser confirmado pela prática ou não. E isso vai ser confirmado pela prática ou não, de acordo com a resistência que a madeira vai lhe oferecer. Ela pode quebrar no momento que você menos esperava, ela pode ter, né, você raspa ela pode reagir de uma forma, você pode estragar ou não ela. Né? E o resultado disso, veja, é que o processo de objetivação coloca a nossa subjetividade em contato imediato com aquilo que a objetividade do mundo é, com aquilo que o mundo objetivamente existente é. E, ao fazer isso, ele promove o desenvolvimento das individualidades. As individualidades, elas começam a ter agora, primeiro, um conhecimento que elas não tinham antes. Segundo lugar, porque tem um conhecimento que não tinham antes, elas passam a ter necessidades e possibilidades que elas não tinham antes. E terceiro lugar, que eu vou falar para vocês agora, vão desenvolver uma sensibilidade que elas não tinham antes. Veja, por que desenvolve um conhecimento? Veja, eu digo, se eu fizer isto, vai acontecer isto. Bom, se não acontecer exatamente isto, o conhecimento que serviu de base para eu fazer essa projeção tem alguma coisa errada. E isso me conduz ao processo de buscar onde é que está o erro, o que eu estou pensando de errado. Isso produz conhecimento novo. A gente não vai ter tempo hoje para a gente abrir isso, mas isso conduz à filosofia, isso conduz à arte, conduz à religião, conduz à ciência, tá certo? Não vai dar para abrir hoje, mas tudo isso é conhecido, pessoal. Isso dá para abrir em detalhes com vocês, tá certo? Por outro lado, veja, quanto mais eu conheço do mundo, melhor eu sinto o mundo. Não sei se isso é claro para vocês. Veja, quando vocês chegam numa cidade e não conhecem nada dessa cidade, vocês são capazes de dar informação acerca da cidade, mas a coisa é muito caótica, vocês não conseguem perceber os detalhes. Na medida que vocês vão conhecendo a cidade, vocês começam a perceber detalhes. Olha, tal esquina é assim, tal bar é assim, tal loja é assim, né? Tal quarteirão, você tem um buraco na rua assim, sabe? Veja, quanto melhor a gente conhece o mundo, melhor a gente sente o mundo. Mas veja, o oposto também é verdadeiro. Quanto melhor a gente sente o mundo, mais informações a gente traz e, portanto, melhor a gente conhece o mundo. Deixa eu fazer um parênteses. Está claro para todo mundo, espero, tá certo? Que a gente só pode conhecer o mundo através dos sentidos. Se a gente não tivesse os 5 sentidos, a gente não teria nenhum contato com o mundo exterior. Né? Os 5 sentidos é o que nos coloca, é o que nos conecta com o mundo exterior.
Então, veja, quanto melhor eu sentir o mundo, mais informações eu trago e melhor eu conheço o mundo. Então, você tem uma relação dialética, você tem uma relação de determinação reflexiva entre o conhecimento do mundo e o sentir do mundo, a sensibilidade. Essas duas coisas estão articuladas. Veja, essa ideia que a gente tem na nossa cabeça hoje em dia, que está tão presente na nossa cabeça, né? Que razão e sensibilidade são duas. Lembra a Jane Austen? Razão e sensibilidade são duas coisas distintas, são duas coisas contraditórias. Isso é porque a gente vive num mundo de tal forma desumano, de tal forma alienado, que a racionalidade do mundo, que necessariamente tem que ser a racionalidade da gente, é tão desumana que, para a gente sobreviver, a gente tem que se embrutecer de um lado e separar, né, isolar uma parte da nossa sensibilidade para a gente ser capaz de preservar algo de humano na gente. Pelo menos o sofrimento tem que ser preservado. E isso significa que a gente vive num mundo que contrapõe, de fato, dentro da gente, né, contrapõe razão e sensibilidade. E isto parece que essas são duas coisas distintas, duas coisas separadas, opostas. Isto é só porque a gente vive numa sociedade profundamente alienada, profundamente desumana. Na verdade, razão e sensibilidade são duas coisas intimamente articuladas. Quanto melhor a gente sente, melhor a gente pensa o mundo. Quanto melhor a gente pensa o mundo, melhor a gente sente o mundo. Por causa disso, veja, para que a humanidade possa se desenvolver, ela tem que desenvolver não só a ciência, a filosofia, o conhecimento do mundo objetivo, mas ele tem que desenvolver a sensibilidade dos indivíduos. Se a sensibilidade dos indivíduos não se desenvolver junto com a história, chega um determinado momento que a história da humanidade para. Porque se os indivíduos não se desenvolvem, veja, as relações sociais também não se desenvolvem, o gênero humano também não se desenvolve. Veja que coisa genial. Veja que coisa genial. Quando a gente pega a história humana, pega a história de toda a humanidade, você tem um processo de desenvolvimento que é, ao mesmo tempo, o desenvolvimento da racionalidade humana e a racionalidade da sensibilidade humana. Quando eu digo ao mesmo tempo, não quer dizer que não há contradições, não há descompasso. Você tem momentos em que a afetividade está na frente da razão, você tem outros momentos que a ciência e a filosofia estão à frente, né, da sensibilidade, tomam a dianteira nesse processo de desenvolvimento, mas isso está sempre uma coisa, está sempre articulada com a outra, né, razão e sensibilidade. Veja, isso é que nos faz humanos. O que nos distancia, o que nos diferencia de todos os outros animais é que, ao transformar a natureza, a gente desenvolve as forças produtivas, portanto, a gente vai passar do modo de produção primitivo ao escravismo, feudalismo, capitalismo, etc., né? E, ao mesmo tempo, você desenvolve as individualidades. As individualidades, elas vão se transformando em individualidades primitivas, que transformam em individualidades escravistas, feudais, capitalistas. A individualidade humana, a personalidade humana, ela vai se desenvolvendo ao longo dessa história. Veja, a gente conhece muito pouco a história dos indivíduos, né? O marxismo, em geral, dedicou pouca atenção a essa questão, né? É uma carência enorme. A gente não tem as investigações em relação à personalidade humana, à individualidade humana, a gente não tem as mesmas investigações que a gente tem quando se trata do desenvolvimento histórico, dos grandes modos de produção. Tem razões para isso, tá certo? Não dá para entrar agora aqui, mas tem razões para isso. Mas, sendo bem sintético, veja, no desenvolvimento do gênero humano, no desenvolvimento da humanidade como um todo, a gente tem dois momentos chaves. Tem dois momentos que o Lukács, na ontologia, vai chamar de saltos ontológicos, que o Engels chamava de salto de qualidade, tá certo? Você tem dois momentos em que a humanidade salta de patamar. O primeiro momento é a Revolução Neolítica. Quando surge a agricultura e a pecuária, surge o trabalho excedente, surge a propriedade privada, surge a família monogâmica, que a gente vai ver com cuidado. O segundo momento é quando tem a Revolução Industrial Inglesa, que começa em 1776, lá na Inglaterra, na primeira etapa em 1830. Veja, o que a Revolução Neolítica faz é colocar na história da humanidade o trabalho excedente, mas mantém a carência. Eu vou discutir isso melhor com vocês. Mas, quando a gente chega na Revolução Industrial, a gente tem um salto. A carência é superada. E o resultado disso é que a Revolução Proletária se torna não só uma possibilidade, mas se torna uma necessidade. Eu vou falar disso com cuidado com vocês também, tá certo? Então, veja, na história do gênero humano, a gente tem dois momentos decisivos, dois momentos de saltos ontológicos, ou, se vocês quiserem, de salto qualitativo, o Engels, tá certo?
a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial. Mas, no desenvolvimento da individualidade, você teve até hoje um único salto decisivo. E esse salto decisivo vai se dar ao redor do Renascimento italiano, da repercussão do Renascimento italiano lá na Inglaterra. A gente está falando ao redor entre o século XVI e o século XVII. A gente só tem, portanto, na história do desenvolvimento da individualidade, um único grande salto. E esse grande salto, que vai ser ao redor do século XVI ou XVII, a gente vai ter o aparecimento disto, que é o amor que a gente sente hoje, né? Que o Engels vai chamar do amor sexuado individual. Então, veja, o que eu vou tentar fazer com vocês a partir de agora, nessa hora e meia que me resta, é contar essa história para vocês. Como é que o desenvolvimento do gênero humano conduz a um salto de qualidade, a um salto ontológico no interior das individualidades, ou, se vocês quiserem, falando bem lucachamente, na reprodução da individualidade, que possibilita com que, ao redor do século XVI, XVII, surja esta coisa chamada o amor sexual individual. E como que isto vai colocar a humanidade, de uma forma muito rápida, numa contradição antagônica entre as necessidades e possibilidades afetivas dos indivíduos e a propriedade privada. E é isto que vai fazer com que a crise da família monogâmica seja uma crise, ao mesmo tempo, tão genial e tão profunda quanto a crise que a gente vive hoje. Eu vou tentar falar nisso nos 1 hora e 29 minutos que me resta, tá certo? Que Deus me ilumine, tá certo? Que o futuro da humanidade nos pertença, que Deus existe, que Allah seja grande e que eu consiga falar em 1 hora e 29 minutos. Vamos lá. Olha que genial. Vocês já devem ter ouvido falar de uma autora americana chamada Eleanor Leacock. Se vocês não ouviram falar, entrem no site do Instituto Lukács, deem download de um livro maravilhoso que chama Mitos da Dominação Masculina, tá certo? Foi publicado o ano passado pelo Instituto Lukács, tem uma tradução primorosa tradução, tá certo? Pela Suzana Jimenez, lá de Fortaleza, a tradução é excelente, enfim, tá certo? Vocês vão ter uma ideia o que era a família antes de ser monogâmica, tá certo? O que era a família na sociedade primitiva. Mas, curto e grosso, o que eu tinha nas sociedades primitivas? Veja, as sociedades primitivas, elas eram muito heterogêneas entre si. É fácil vocês entenderem a razão nisso. Veja, no período primitivo, o gênero humano ele era muito fragmentado. O que acontecia na Austrália não tinha nada a ver com o que acontecia na Ásia, que não tinha nada a ver com o que acontecia na África, na América. E o resultado disso é que você tem um gênero humano, que é um gênero biológico, mas ainda não é um gênero social. Você ainda não tem uma história comum de todo o gênero. Você ainda não tem um gênero humano como um todo. E o resultado, você não tem uma totalidade humana, tá certo? Está fragmentado de acordo com as civilizações, com as tribos, etc. E o resultado disso é que a história humana nunca foi tão heterogênea quanto nessa fase primitiva. Então, cada tribo vai ter uma linguagem peculiar, uma religião peculiar, uma ideologia peculiar, uma forma de trabalho que pode diferenciar um pouco. Todos eles faziam a coleta, todos eles faziam essa forma de trabalho mais primitiva, mas fazer de uma determinada forma, tá certo? As tribos que eram caçadoras não eram não eram coletoras de sementes, etc, etc. As tribos que eram pescadoras. Então, mas nesse momento é que a humanidade é a mais heterogênea. Mas nunca se encontrou sequer um único exemplo de uma tribo na qual a diferença entre homens, mulheres, crianças e velhos fosse uma diferença que implicasse numa autoridade ou numa possibilidade de um indivíduo viver do trabalho do outro. Nunca. Você tem várias formas de organizar as tarefas coletivas, as tarefas necessárias à coletividade, mas essas formas implicam sempre uma colaboração e uma igualdade entre os indivíduos. Claro que você tem tarefas que apenas as mulheres podem fazer, apenas os homens podem fazer, mas ainda assim, esta diferença não significa que o homem manda na mulher ou a mulher manda no homem. Desculpe, veja, a sociedade matriarcal não é matriarcal porque a mulher manda, tal como a sociedade patriarcal é patriarcal porque o homem manda. A sociedade era matriarcal porque a linha de parentesco se estabelecia pela linha feminina, pelas mulheres. Só isto. Não significa que você tem uma relação de autoridade ou uma relação de opressão
tá certo? De homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, velhos, tá certo? A relação era uma relação de cooperação, em que cada um assumia a sua tarefa com amplíssima autonomia, né? E o resultado disso, veja, é que você tem um tipo de organização familiar adequado àquele momento histórico. Veja, imagina uma sociedade primitiva que você tem, eu imaginar 25, 30 pessoas, né? Dessas 25, 30 pessoas, você deve ter umas 7, 8 crianças, não mais do que isso, uma ou duas pessoas velhas, né? E você tem que manter este equilíbrio, porque você tem que ter uma quantidade de adultos que consiga produzir o suficiente para alimentar as crianças e para alimentar as mulheres grávidas com gravidez avançada. Então, você não pode ter criança demais, você não pode ter mulher demais, você não pode ter homem de menos, percebe? E como a quantidade de filhos que uma tribo pode ter depende da quantidade de mulheres que você tem, então também você tem que ter uma certa quantidade de mulheres necessária para manter o nível de fertilidade da tribo girando, para a tribo poder se reproduzir. Então, você tem um equilíbrio bastante complicado, um equilíbrio que tem, digamos assim, uma faixa de equilíbrio bastante estreita. Mas dentro disso, você tem uma total autonomia, tá certo? Cada um realiza a tarefa que tem que realizar naquele dia com elevada autonomia, né? Então, por exemplo, tem vários, a Leonor Licott conta um bolo de casos de homens que ficavam em casa cuidando das crianças, tá certo? Enquanto as mulheres saíam para curtir com ouro, para pescar, etc. A criança doente chorando ficava com o homem, né? E que isso nunca implicou numa relação de dominação ou de autoridade no sentido de mandar no outro, tá certo? De dominar o outro, jamais, né? Veja, isso era adequado, isso tinha que ser assim, porque naquele momento criar criança, né, era uma coisa, veja, uma criança começa a produzir um pouquinho com 7 anos de idade, 8 anos de idade, né? Começa de fato a produzir o suficiente para a sua subsistência com 14, 15 anos de idade. Então, veja quantos anos uma tribo tem que trabalhar para manter uma criança viva, né? E se o pai morre, se a mãe morre, veja, a criança não pode ficar abandonada, você não vai perder anos de trabalho para criar essa criança. Então, você tem que ter uma forma de criação das crianças que seja uma forma coletiva, de tal forma que se a mãe morre, o pai morre, essa criança vai facilmente ser adotada por alguém outro da tribo, e os costumes variam muito, mas por alguém outro da tribo, tá certo? Então, isso era muito adequado para aquele momento histórico. Mas quando a gente chega na Revolução Neolítica, isto tudo se altera. Por que que se altera? Veja que legal. Quando a gente chega, só mais uma coisa, só um detalhe, veja, eu vou comentar com vocês a transição para a sociedade de classes que eu, pessoalmente, conheço melhor, que era aquilo que há 30 anos atrás se conhecia melhor, que era o que aconteceu lá na Mesopotâmia, lá no Oriente Médio. Hoje, tem um bolo de informação histórica, mas não é pouco, é muita informação histórica do que aconteceu na Nova Zelândia, o que aconteceu na Austrália, o que aconteceu na Oceania, o que aconteceu na Índia, o que aconteceu na China, o que aconteceu no Japão, o que aconteceu na América Central, o que aconteceu na América do Sul. Tem muita informação que eu tenho notícia que a informação existe, mas eu nunca tive tempo de estudar. Mas tem coisa para ir atrás. Então, eu vou contar algo para vocês que está no limite do meu conhecimento histórico, mas tem muito conhecimento aí que eu não conheço, tá certo? E que quem quiser curiosidade não vai ter dificuldade de encontrar. Tem muita coisa que foi produzida, muita coisa boa, inclusive, que foi produzida. Veja, o que está acontecendo lá na Mesopotâmia? É uma coisa super interessante. Na Mesopotâmia, você tem a diferenciação ao longo do tempo, tá certo? Você tem a diferenciação, deixa eu fazer um parênteses. Quando eu digo para vocês ao longo do tempo, isso também é uma coisa muito interessante. Se a gente estivesse fazendo essa conversa, eu não estou brincando, é verdade, há 15 anos atrás, eu diria para vocês, no máximo 35 mil anos atrás. Logo depois, eu diria 80 mil anos atrás. Há 3 ou 4 anos atrás, eu diria para vocês 250 mil anos atrás. Hoje é provável, muito provável, que eu tenha que dizer para vocês pelo menos 1 milhão de anos atrás, tá certo? Veja, a origem da humanidade, quando aparece o trabalho, a arqueologia está descobrindo evidências que o trabalho surgiu de uma forma muito mais antiga, surgiu muito mais antiga do que a gente imaginava há 30 anos atrás, mas muito mais antiga, tá certo? Então, muito provavelmente, a gente tem o desenvolvimento de 1 milhão de anos, 800 mil anos, até a gente chegar a 12 mil anos atrás, na Mesopotâmia, e a gente tem uma diferenciação entre 2 tipos de tribos. Você tem uma tribo primitiva que foi se desenvolvendo no sentido de fazer agricultura.
E você teve uma outra tribo que foi se desenvolvendo no sentido da caça dos grandes animais. Veja, qual que é a diferenciação fundamental entre elas? Quando você tem uma tribo que faz a caça dos grandes animais, essa tribo ela se desenvolve no sentido de matar um elefante a cada 3 semanas, matar um rinoceronte a cada 15 dias. Veja, são animais extremamente fortes, grandes. O elefante vive em manada. Matar um animal desse com arco, flecha, tacape, pedra, é um trabalho mortal, tá certo? Um trabalho infernal, todavia possível. Mas quando a tribo desenvolve uma tecnologia capaz de matar um animal desse, a tribo vivia naquele momento numa abundância, uma coisa infernal. Porque aí ela tem carne para dedéu, gordura para dedéu, ela tem tutano de osso, ela tem... Veja, as tribos verdadeiramente ricas, tá certo? As tribos que viviam bem naquele momento histórico eram as tribos que faziam a caça dos grandes animais. Do outro lado, você tem as tribos que não se desenvolveram nesse sentido e que passam a aproveitar os cereais bravios que elas vão encontrando no Oriente Médio, no vale, né, dos rios Tigre e do rio Eufrates. Veja, nesses vales você tem 2 cereais, você tem o trigo bravio e você tem, como é que qual é o outro cereal? Putz, eu não me lembro o nome, pessoal, mas o trigo e um outro cereal, eu já vou lembrar o nome, um outro cereal. E a partir da colheita desse trigo bravio, desse outro cereal, como é que chama? Desse outro cereal, você consegue ter uma alimentação bastante boa, né? O cereal tem muita caloria, tem muito carboidrato, você consegue fazer pão, você consegue fazer bolo, você consegue... E a partir daí você começa a ter uma alimentação centrada nesses cereais. Veja, no começo a tribo chega, colhe o cereal, tá certo? E se alimenta dele. Mas o cereal está esparramado no meio de um bolo de erva daninha, tá certo? Então, eles começam a perceber que a deusa da fertilidade, de fato, ficava feliz quando eles colhiam esses cereais e devolviam uma parte para a deusa da fertilidade, jogando os cereais ao solo, porque daí no ano seguinte você teria ainda mais cereais. Aí eles descobriram que a deusa da fertilidade gostava de fato do trigo branco, não do trigo vermelho. Então, eles começam a comer o trigo vermelho e a jogar o trigo branco. Hoje a gente sabe que o trigo branco tem uma produtividade muito maior. E depois eles descobriram que a deusa da fertilidade de fato ficava contente quando você limpava todo o terreno, tirava todo o mato, enterrava as sementes, e aí a deusa da fertilidade lhe devolvia, tá certo, uma colheita incrível. Então, veja, começa a desenvolver a agricultura. E na medida em que você vai desenvolvendo a agricultura, vai também surgindo a necessidade de você abandonar o sedentarismo anterior e você ser cada vez mais, desculpe, o nomadismo anterior, e você se transformando cada vez mais numa sociedade sedentária. Ou seja, você se fixar num determinado lugar que você vai plantar, fazer agricultura. Veja, quando surge a agricultura, você tem algo que nas tribos caçadoras você não tinha ainda. Quando surge a agricultura, pela primeira vez, você tem o aparecimento de uma forma absolutamente indiscutível do trabalho excedente. O que é o trabalho excedente? É a capacidade de trabalho do indivíduo que excede a sua necessidade individual. O trabalho excedente é quando o indivíduo produz mais do que o necessário para a sua sobrevivência imediata. E isto só vai acontecer, tá certo, quando você passa pela agricultura. Por que isso acontece? Porque, veja, olha que coisa genial, veja que coisa incrível. Porque a agricultura é o primeiro momento que a gente emprega as forças da natureza para produzir o que a gente precisa. É o primeiro momento que a gente é capaz de empregar as forças da natureza para produzir aquilo que é necessário da gente. Com isso, a produtividade aumenta. Com isso, a produtividade explode. A partir deste momento, a sociedade passa a ter um trabalho excedente. Mas atenção, veja, o trabalho excedente é o indivíduo produz mais do que ele precisa. Mas este a mais que ele produz não é ainda suficiente para ele atender a todas as necessidades de todos os indivíduos. Ou seja, veja, você tem o trabalho excedente, mas esse excedente que você produz não é o suficiente para atender as necessidades de todo mundo. Então, você faz a colheita, distribui a colheita igualmente para todo mundo, e o resultado disso é que, antes de chegar à próxima colheita, a comida acaba. E você tem que voltar a fazer o nomadismo anterior, você tem que voltar a fazer a coleta anterior. Então, veja, o trabalho excedente quer dizer que o indivíduo produz mais do que ele necessita, mas não significa que a sociedade produz mais do que a sociedade precisa, percebe? A carência ainda se mantém. Não é a mesma carência que você tem no modo de produção primitivo, mas a carência ainda se mantém.
Veja, a gente só vai ter a superação da carência quando a gente passa pela Revolução Industrial. Por causa disso que a Revolução Industrial é o segundo grande salto na história da humanidade. Porque a partir do momento que você tem a Revolução Industrial, a produtividade do trabalho aumenta tantas vezes, aumenta de tal forma, em tal intensidade, que que a humanidade passa a produzir mais do que ela precisa. Ela passa a produzir um excedente, a gente passa para a abundância. Então, veja, entre a Revolução Neolítica, 10, 12 mil anos atrás, até a Revolução Industrial, na Inglaterra, 1770, nesse longo período histórico, a gente tem a convivência da carência com o trabalho excedente. O indivíduo produz mais do que ele precisa, mas o que ele produz não é suficiente para atender as necessidades de todos. Então, quando a gente tem uma sociedade de carência com trabalho excedente, quando a gente distribui igualmente aquilo que a gente produz, veja, a gente reproduz a mesma carência. Então, todo ano a gente parte do zero, todo ano você parte do zero. E o resultado disso é que não sobra nada para investir no desenvolvimento das forças produtivas. O desenvolvimento das forças produtivas acontece, mas acontece de uma forma muito mais lenta do que na sociedade de classes. Eu vou mostrar para vocês já por quê. Então, veja, quando eu tenho trabalho excedente e carência, e eu tenho uma sociedade igualitária, o que você faz é tudo que é produzido, você distribui igualmente, consome tudo que produz, e não sobra para desenvolver as forças produtivas. Mas, se você tiver uma sociedade de classes, ou seja, se você tiver um grupo pequeno de indivíduos, necessariamente pequeno de indivíduos, que domina a sociedade como um todo, e que se apropria do trabalho excedente de todos os indivíduos, essa classe dominante acumula uma tal quantidade de riqueza que ela tem para desenvolver as forças produtivas. Ela atende todas as necessidades dela enquanto classe social e ainda sobra para desenvolver as forças produtivas. Então, a partir daí, veja, as classes dominantes, elas vão fazer exército, vão fazer estrada, vão fazer porto, vão fazer navio, vão fazer comércio, vão desenvolver as forças produtivas muito mais rapidamente que a sociedade igualitária. Então, veja, quando a gente chega neste momento da história, que é a Revolução Neolítica, quando a gente chega nesse momento, a humanidade tem duas opções abertas a ela. Ou permanecer sociedades igualitárias com lento desenvolvimento das forças produtivas, ou você transitar para a sociedade de classes. E como é que vai se dar a resolução dessa questão? Vai se dar através de um processo de guerra. A sociedade de classes, né? Toda vez que encontra uma sociedade primitiva, a classe dominante com o seu exército vai e destrói a sociedade igualitária, e a partir daí, veja, esta sociedade igualitária vai se transformando em fonte de lucro para a classe dominante da sociedade de classe. Então, veja, o que vai acontecer, então? Quando a gente chega neste momento histórico, você tem o início de um processo que só vai se concluir nos dias de hoje, nos dias que a gente está vivendo, que vai ser assim, ó. Toda vez que uma sociedade de classe encontra uma sociedade primitiva, uma sociedade igualitária, esta sociedade de classe destrói a sociedade primitiva e a humanidade inteira vai se transformando numa humanidade de classe. E isso acontece porque a sociedade de classe desenvolve as forças produtivas muito mais rapidamente do que a sociedade igualitária. Então, veja, a humanidade transitou para uma sociedade de classe, não foi por nenhuma questão de valores, por nenhuma questão, sabe lá eu, das pessoas serem naturalmente egoístas, por terem uma essência de proprietários privados, egoístas, concorrenciais, não é absolutamente isso. A gente transitou da sociedade igualitária para a sociedade de classe, porque nesse longo período histórico que vai entre a Revolução Neolítica e a Revolução Industrial, nesse longo período histórico em que você tem a coexistência de trabalho excedente e carência, a sociedade de classe desenvolve as forças produtivas muito mais rapidamente do que a sociedade igualitária. Por causa disso, ela tende a predominar durante a história, ela tende a se generalizar por todo o planeta. Veja, o que vai acontecer? Quando se estrutura a sociedade de classe, a sociedade de classe, ela passa a ter, vou dizer o básico para você, claro que todo mundo sabe isso, tá certo? Mas a sociedade de classe, o que ela vai ter de determinante é que ela vai ter, basicamente, 3 grandes classes sociais. Você tem a classe dominante, você tem a classe dominada, os trabalhadores, e você tem uma porção intermediária, que são os assalariados. Isso sempre existiu em todas as sociedades de classe. Veja, como é que a sociedade de classe se reproduz? Ela só tem um jeito de se reproduzir, não tem 2 jeitos, só tem um jeito. A classe dominante tem que aplicar cotidianamente uma violência
tem que aplicar cotidianamente, de uma forma eficiente, administrada, pensada, planejada, cotidianamente sobre os trabalhadores a violência. Você tem que criar uma situação na vida cotidiana que o escravo, o servo, o proletário, ele acorda de manhã e ele se encontra numa vida cotidiana que coloca na vida dele uma série de necessidades e possibilidades. Mas ele sabe que se ele não atender a necessidade da classe dominante, que diz vai trabalhar e produz isso, que vai produzir a riqueza da classe dominante, no final do dia, se ele for um escravo que não obedeceu à ordem do patrão, ele vai ser brutalmente penalizado. Se ele for um servo, ele vai morrer muito rapidamente. Se ele for um proletário, ele vai se transformar aí num sem-teto, tá certo? Em questão de semanas. Então, veja, você tem uma sociedade que só pode se reproduzir quando a classe dominante cria uma situação social que é de tal forma violenta que se o indivíduo, que se o trabalhador não obedecer à classe dominante, ele perde a existência social possível dele. Veja, e para fazer isso, você tem que aplicar a violência. E para aplicar a violência, você só tem uma saída, você tem que criar o Estado. Veja, por que você tem que criar o Estado? Pensem que a classe dominante necessariamente tem que ser pequena. Porque se ela for muito grande, ela, em vez de concentrar a riqueza, concentrar o poder econômico, ela distribui o poder econômico. E aí o poder econômico se dissolve pela sociedade. Então, o poder da classe dominante, que corresponde ao seu poder econômico, tem que ser concentrado. E, para ser concentrado, a classe dominante tem que ser numericamente pequena. Mas, quando se trata de aplicar a violência, número conta. Veja, em Roma, no apogeu de Roma, a gente tinha 756 escravos para cada senhor de escravo. 1 para 756. Veja, se 10% dos escravos se revoltassem ao mesmo tempo, não tinha Roma que se mantivesse. Como é que você é capaz de fazer com que uma classe dominante tão pequena seja capaz de dominar os trabalhadores tão grandes? Você tem que criar um aparelho especial de repressão, que é o Estado, e dentro do Estado, você tem que... Veja, e só é Estado, porque essa instituição só é Estado, porque dentro dele tem as forças públicas, tem o Exército, a polícia, cuja função é criar uma casta, uma classe de assalariados, cuja função é aplicar cotidiana a violência sobre os trabalhadores. Isso vale para o escravismo, para o feudalismo, para o capitalismo. Veja que coisa genial. Você passa a ter uma classe dominante que, para ser capaz de explorar os trabalhadores, tem que criar o Estado, e a função principal do Estado, a primeira função desse Estado, é você aplicar sobre os trabalhadores a violência imprescindível para obrigar os trabalhadores a produzir a propriedade privada da classe dominante. Veja, ao fazer isto, a sociedade necessariamente se reproduzir por esta mediação. Esta não é a única, mas é uma mediação fundamental. Sem ela, não tem sociedade de classe, tá certo? Ao se reproduzir por essa mediação e colocar o trabalhador nessa situação, produz isto, desta maneira, com esta intensidade, ou então você morre, ou então, tá certo? Você vai virar um sem-teto. Veja, ao colocar o trabalhador nessa situação, ele impõe, né, essa sociedade impõe ao trabalhador uma existência profundamente limitada. Pensem, sabe lá, eu brincar com vocês, mas um trabalhador que fabrique telha, tá certo? Ele vai, depois de 30 anos, 50 anos produzindo telha, ele é um especialista em fazer telha. Ele sabe qual é o melhor barro, como preparar o barro, como moldar a telha, como assar a telha no forno. Ele sabe como ninguém. Mas a vida inteira dele se resume a essa sua relação com a telha. Então, veja, a existência dele, aquilo que ele vai fazer na vida cotidiana, aquilo que ele pode se desenvolver enquanto individualidade, aquilo que a sua sensibilidade pode se desenvolver é extremamente limitado, porque a vida dele vai ser fazer dele a vida inteira. Veja, isso significa que, ao este indivíduo transformar a natureza, a transformação da sua individualidade é muito rebaixada. Porque a única coisa que ele faz é a telha. A única coisa que conecta a vida dele à reprodução da totalidade da sociedade é a telha que ele faz. Pega o dono da olaria, pega o grande fabricante, né, o dono da fábrica de telha. Veja, o que esse cara faz? Ele tem na mão uma enorme quantidade de telha. Para ele ser capaz de reproduzir a sua propriedade privada na concorrência com os outros proprietários privados, para ele ser capaz de reproduzir essa propriedade privada, ele tem que entender, primeiro, como funciona o Estado, como funciona a economia, portanto, como funciona a política internacional, como funciona, sabe lá eu, a troca de moedas internacional. Veja, a sua propriedade privada o conecta à totalidade de toda a sociedade.
Ele tem que saber fazer política, ele tem que ser capaz de ler e escrever, para ser capaz de ler jornal, para fazer a contabilidade, para ler. Percebe? O fato de ser proprietário privado, para que ele possa reproduzir a sua propriedade privada, o conecta à totalidade do gênero humano no interior do qual ele vive. E o resultado disso, então, é que esse indivíduo da classe dominante, ele vai se desenvolver muito mais amplamente, ele tem um campo de desenvolvimento muito mais amplo do que o trabalhador. O que o trabalhador faz, né, a vida do trabalhador é conectada à telha. A telha, a produção da telha, é que conecta esse trabalhador à totalidade do gênero humano. O indivíduo da classe dominante, veja, ele é proprietário privado da telha. Ele tem que vender essa telha. Ele tem que entender de comércio, tem que entender de crise, tem que entender de economia, de política, de exército, de guerra. Então, veja, para que ele seja capaz de ser um proprietário privado, ele tem que ter um processo de desenvolvimento que o possibilita e o obriga a entender como a totalidade da sociedade funciona. Por causa disso, veja, a sociedade de classes introduz a alienação, que é a propriedade privada, introduz um elemento extremamente importante e que normalmente é deixado muito em segundo plano. Veja, que nas sociedades de classe a exploração econômica é uma questão decisiva, é uma questão central, eu não tenho nem que argumentar com vocês. Se você não tiver exploração econômica, a propriedade privada não vai se reproduzir. A propriedade privada é a exploração econômica. Mas veja, para que essa exploração econômica seja possível, para que você possa reproduzir essa exploração econômica, necessariamente você tem que reduzir a humanidade dos trabalhadores e não reduzir na mesma intensidade a humanidade da classe dominante. Os indivíduos da classe dominante podem se reproduzir, podem se desenvolver muito mais amplamente do que os indivíduos trabalhadores. Os indivíduos da classe dominante vão ser muito mais seres humanos, enquanto os seres humanos vão ser muito mais desenvolvidos do que os trabalhadores. A sociedade de classe, além, ou melhor dizendo, por causa da exploração do trabalho, impõe sobre os trabalhadores um rebaixamento da sua humanidade, que é um processo brutal. Veja, se a gente, vamos fazer uma brincadeira aqui, pensar por absurdo, se a gente tivesse uma sociedade de classes que distribuísse igualmente a riqueza produzida entre todos os indivíduos, ainda assim os trabalhadores seriam menos humanos do que os indivíduos da classe dominante. Porque a vida cotidiana deles, o processo de desenvolvimento deles, na medida em que eles fazem a sua vida cotidiana, é muito mais limitado, muito mais rebaixado do que você vai ter da classe dominante. Percebe? A superação da sociedade de classes não é só superar a desigualdade de riqueza entre os indivíduos. É você superar uma situação histórica na qual a maior parte da humanidade tem o seu desenvolvimento enquanto ser humano, a sua humanidade é rebaixada em função do desenvolvimento da classe dominante. Então, veja, eu não estou dizendo com isso que a exploração econômica não é decisiva. Eu estou dizendo, veja, a exploração econômica só pode ser exploração econômica porque, além de expropriar economicamente os trabalhadores, expropria os trabalhadores também da sua humanidade, impede os trabalhadores também de desenvolverem a sua humanidade. E isso é uma questão absolutamente central. Certo? Para o marxismo, pelo menos, para a Revolução Proletária, isso é uma questão absolutamente central. Por causa disso que apenas distribuir renda não é suficiente. Por causa disso, não é pensar numa sociedade de pequenos proprietários privados, como queria, né, o Gracchus Babeuf lá na Revolução Francesa, ou os socialistas utópicos, ou como pensa hoje o Piketty, tá certo? Isso não é suficiente, né? Porque isso não é capaz de superar a alienação que o capital provoca, a alienação que a propriedade privada provoca. O capital em especial, isso que a propriedade privada provoca, que é rebaixar a humanidade dos trabalhadores a um nível muito inferior do que rebaixa dos indivíduos da classe dominante. Veja, é nesse contexto que surge a família monogâmica. É nesse momento que surge a família monogâmica. Por que surge a família monogâmica? Veja, numa sociedade de classes, no interior da classe dominante, todos os indivíduos estão concorrendo entre si. Agora são proprietários privados que concorrem entre si. Eles estão juntos, eles se juntam quando se trata de explorar os trabalhadores, mas estão o tempo inteiro disputando entre si. Portanto, não é mais possível a um indivíduo da classe dominante criar o filho do outro indivíduo que é um concorrente dele. Pelo contrário, ele quer ter, tá certo, um filho que seja dele e que seja herdeiro da propriedade privada dele. E o resultado disso é que você tem que ter necessariamente uma outra forma de organização familiar, na qual você não vai ter a criação coletiva das crianças, você não vai ter a preparação coletiva da alimentação, do lugar de dormir, etc, etc. E isso significa necessariamente que você tem que adotar uma outra forma de organização familiar.
O que vai pesar nesta organização da forma familiar? A transição, a história dessa transição é muito interessante, mas o que vai pesar? O que vai pesar é este fato. Veja, na sociedade primitiva, a quantidade de crianças que uma tribo pode ter era determinada pela quantidade de mulheres que ela tem. Então, a vida das mulheres é muito mais importante do que a vida dos homens. E o resultado disso é que você tem que proteger as mulheres, tá certo? E expor aos homens as atividades mais perigosas. Como a propriedade privada necessariamente começa pela guerra, lembra? São as tribos caçadoras que vão fazer a guerra contra as tribos camponesas. E, portanto, a partir daí começa a exploração do homem pelo homem, né? Começa a exploração econômica. Veja, como isso começa pela guerra, a guerra obviamente é algo muito perigoso, então a guerra vai ser exercida pelos homens. Então, veja, os homens trazem a propriedade privada. E, a partir daí, a propriedade privada entra na história humana como um atributo masculino. Olha que coisa genial. Não vai dar tempo de contar para vocês essa história. Tem muita revolta de mulher, tá certo? Teve várias revoltas. A história conta, manteve, sob a forma de lendas, etc., várias resistências que as mulheres tiveram, tá certo? E essa subjugação das mulheres pelos homens não foi uma coisa tranquila. As mulheres reagiram duramente, tá certo? Mas, ao longo do tempo, como os homens que traziam a propriedade privada primeiro, depois traziam um escravo, que era ser a fonte de toda a propriedade privada, veja, o poder econômico, o poder da propriedade privada se tornou um atributo masculino, né? Passou a ser do homem. E quando você passa a ter necessidade de organizar uma família em que você não tem mais a criação coletiva das crianças, nem preparação de comida, etc., etc., veja, isso só pode ser feito a partir da propriedade privada do homem, do poder econômico do homem. Então, veja, na sociedade de classe, a mulher entra nesta sociedade já com uma posição subalterna. Ela vai servir ou como filha de um proprietário privado, e ele vai utilizar essa filha para fazer casamentos, que na verdade são bons contratos econômicos, ou então, depois que ela casa, ela vai ser esposa de um proprietário privado. E a função dela, a primeira função é ter um filho, tá certo? Que vai ser herdeiro. A partir daí é que a virgindade passa a ser uma coisa tão importante. Porque a partir desse momento, veja, o fato da mulher casar virgem significa que o filho que vai nascer 9 meses depois da noite de núpcias, este filho pertence de fato ao marido, enfim, que esse filho não é de mais ninguém. O segundo filho, o terceiro filho, já não é tanta certeza assim, por causa disso que o primogênito é o herdeiro e não o segundo, terceiro, quarto filho, tá certo? Então, veja, quando a gente entra nas sociedades de classe, você tem uma família que agora se organiza ao redor do homem, que é proprietário privado, e que implica uma posição subalterna da mulher. Veja, essa posição subalterna tem dois papéis sociais, encontra 2 lugares na sociedade, como esposa, que eu já vou comentar com vocês, ou como prostituta. Veja, como esposa, qual é a função dela? É ela garantir a existência do herdeiro, teu herdeiro, e aí garantir a reprodução da comida, da casa, etc., etc., que é necessário para manter o proprietário privado e o seu herdeiro vivos, tá certo? Mas essa é a função dela. O que ela vai fazer a vida inteira é exatamente a mesma coisa. Ela acorda de manhã, vai fazer a roupa, vai fazer café da manhã, vai limpar a casa, vai lavar a roupa, vai cozinhar, vai no dia seguinte, ela vai no dia seguinte, ela vai fazer sempre a mesma coisa. Veja, o que essa pessoa, mulher, o que essa pessoa feminina pode se desenvolver é muito limitada, porque o que ela vai fazer é sempre a mesma coisa. Tal como o trabalhador, que tem sua humanidade rebaixada, porque só faz telha, a esposa tem sua humanidade rebaixada, porque a única coisa que ela faz são, né, as coisas da cama e da mesa, né? São cuidar da casa. E o resultado disso, veja, é que aquele rebaixamento ao desenvolvimento humano que a sociedade de classes, a propriedade privada impõe aos trabalhadores, impõe também às mulheres. E o resultado disso é que essas mulheres que são esposas, elas passam, então, a participar da história como algo inferior, como um ser inferior, como uma existência inferior, como um ser humano inferior. E, de fato, são inferiores, veja, não é porque elas são biologicamente inferiores, são essencialmente inferiores. Elas são inferiores porque a sociedade cria elas de uma forma a serem inferiores. A sociedade faz delas seres humanos inferiores, tal como a sociedade de classe faz dos trabalhadores seres humanos inferiores. Nesse sentido, que não pode se desenvolver ao máximo de desenvolvimento que o gênero humano chega em cada momento histórico. Com a prostituta acontece a mesma coisa. A prostituta, ela está submetida ao poder econômico do macho e ela serve o macho sexualmente.
Então, você percebe que a gente passa a ter, a partir deste momento, na sociedade de classes, você passa a ter algumas instituições que são insuperáveis na sociedade de classe. O Estado é insuperável na sociedade de classe, o caráter de classe do Estado, ou seja, o Estado é sempre o comitê executivo da classe dominante, naquela abreviada famosa formulação do Marx, lá no manifesto, né? Você vai ter a existência das classes sociais, né? A expropriação dos trabalhadores pela classe dominante, a existência da propriedade privada e esta forma de organização familiar que é a família monogâmica. Veja, por que chama família monogâmica? Porque impõe à mulher a monogamia, só a mulher. O homem, ele sempre teve a esposa e a prostituta, sempre, sempre. Nunca a monogamia foi um atributo masculino. A monogamia é sempre um atributo da mulher. Veja, mesmo hoje, entre a gente, nós aqui, nós que estamos falando aqui, os 99 que nós estamos conversando hoje, que somos muito mais esclarecidos de esquerda, que conhecemos um pouco de Marx, etc, etc. Veja, mesmo entre nós, né? A traição feminina é muito mais imperdoável que a traição masculina, muito mais imperdoável, mesmo entre nós, tá certo? Chamar traição já é um problema, mas percebe? Né? A traição feminina é muito mais imperdoável do que a traição masculina, né? E isso tem uma longa história que eu vou agora passar a contar com vocês. Então, veja, quando a gente chega na sociedade de classes, abre uma forma de organização familiar em que o ser humano masculino, o homem, é proprietário privado, e a partir desse momento estrutura toda uma família, vai ser estruturada toda uma família hierarquicamente montada, na qual o homem manda, tá certo? O homem, né, traz o dinheiro para casa, o homem manda e a mulher obedece. Mas isso sempre tem uma contrapartida. Lembra? Quando você tem um processo né, quando você tem a sociedade de classe, você sempre vai ter a revolta dos trabalhadores. Pode ser uma revolta que resulta no levante revolucionário ou não. Raramente resulta num levante revolucionário. Mas você tem a reação sempre. Nas mulheres também. O que aconteceu no lar? O lar se transformou num espaço feminino. E a mulher se transforma numa tirânica dentro de casa, tal como ela está submetida à tirania do seu marido. Então, o espaço feminino é o espaço da mulher, é o lugar que o homem manda, mas não comanda. Quem comanda é a mulher. E a mulher passa, então, a exercer sobre os empregados, se ela é rica, sobre os empregados que trabalham para ela, mas sobre os filhos, sempre, a mesma tirania que ela recebe nas costas que vem do homem. Então, você passa a ter o interior da família monogâmica ser um interior necessariamente de conflitos, tal como a sociedade de classes é necessariamente uma sociedade de conflitos. Veja, com isso a gente chega, então, no surgimento da família monogâmica. É assim que a família monogâmica entra na nossa história. E é muito importante vocês guardarem que a família monogâmica, ela não é uma família que é um homem, uma mulher. Não é assim. É uma mulher, né? Veja, a esposa só pode ter um homem, isso é a monogamia. A prostituta pode ter quantos homens quiser, tá certo? E o homem pode ter quantas mulheres quiser, desde que tenha dinheiro para pagar a esposa e pagar as prostitutas. A quantidade de mulheres que o homem pode ter é determinada pela quantidade de dinheiro que ele tem. Então, vocês percebem que a família monogâmica é necessariamente patriarcal. A família monogâmica implica necessariamente a opressão da mulher pelo homem. E isto foi possível durante tantos anos da nossa história, porque na sociedade de classes, tal como os trabalhadores, a mulher também é criada como um ser inferior em comparação com seres humanos masculinos. E isso vai gerar um enorme problema. Eu espero que vocês estejam entendido. A essa altura, se fosse uma palestra, falava, entenderam, quer que eu explique melhor, está claro, mas quem ficou no pastor retorno, eu estou partindo do pressuposto que está claro. Veja, o que vai acontecer? Se a gente pegar na história da humanidade, como é que a gente pode descobrir o que as pessoas sentiam? Como as pessoas sentiam o mundo? Veja, só tem um jeito, não tem muitas outras saídas, é através das obras de arte. Mais próximo da gente, já a partir do século XVII, século XVIII, século XVI para cá, você começa a ter os romances, você começa a ter diários, você começa a ter relatos, você começa a ter cartas, que são também testemunhos de como as pessoas se sentiam naqueles momentos. Mas até a gente chegar nesse período moderno, o que a gente tem são as obras de arte. E as obras de arte, veja, indicam uma coisa interessantíssima. Veja, esse amor que a gente sente hoje, né, que o Engels vai chamar do amor sexuado individual, esse amor Romeu e Julieta, só surge na história da humanidade mais ou menos na altura do Romeu e Julieta.
A origem está um pouco antes, tá? Um pouco, está uns 400 anos antes. Mas para valer, para valer, para valer, no século XVII com Romeu e Julieta. O que eu estou dizendo isso para vocês? Se a gente pegar as obras de arte, né? Se vocês pegarem as obras de arte, por exemplo, do período greco-romano, você não tem nenhum amor a la Romeu e Julieta. Você tem pessoas que têm atração sexual algumas vezes, você tem casamentos que se mantêm ou não se mantêm, você tem a guerra dos sexos, tá certo, entre eles, mas, veja, você jamais tem um amor como Romeu e Julieta. A Guerra de Troia não é porque Helena gostava de Paris, nada disso. A Guerra de Troia é uma disputa entre Esparta e Atenas pelo controle de Troia, né? Troia faz uma aliança com Esparta, então Atenas ataca Troia, né? Você não tem, tá certo, nenhum indício de uma relação afetiva, de uma relação amorosa, isto, o amor sexual individual, a la Romeu e Julieta, você não tem até a gente chegar em Abelardo e Heloísa. Abelardo e Heloísa é uma geração antes de São Tomás de Aquino, na Idade Média, ao redor do ano 1000, entre 900 e 1000. O que a gente vai ter em Abelardo e Heloísa? Pessoal, Abelardo e Heloísa é uma coisa linda, pena que eu tenho pouco tempo, mas Abelardo e Heloísa é uma coisa linda. É assim, ó, Abelardo era um grande teólogo, provavelmente o maior teólogo na Europa naquele momento, tá certo? É um momento em que o modo de produção feudal está no seu apogeu, é um momento em que, pela primeira vez, eu vou falar mais um pouco para vocês mais para frente, mas pela primeira vez, a individualidade humana começa a ter um campo de desenvolvimento mais amplo do que tinha até então. Eu vou falar para vocês melhor isso daqui a pouquinho. E o resultado disso, veja, é que Abelardo e Heloísa se estabelece uma relação maluca. Abelardo é um grande teólogo, dá aula na Universidade de Paris, que está sendo criado naquele momento histórico. É um sucesso estrondoso, tá certo? As aulas dele na universidade lota de gente. Heloísa é uma pessoa completamente excepcional, uma mulher absolutamente excepcional, criada numa família excepcional. Então, ela tem uma formação teórica, uma formação teológica de grande porte, tá certo? Não é pouca coisa. Ela vai numa aula de Abelardo, eles ficam completamente apaixonados e começam a transar, tá certo? Tem 1000 histórias aí, mas começam a transar, começam a ter uma grande paixão. Ela fica grávida, ele manda ela para a família dele no interior da França para ter o filho, eles doam o filho para uma ordem religiosa, se não me engano, ela volta para Paris e o caso deles virou um escândalo, tá certo? Como resultado desse escândalo, a família da Heloísa, o tio da Heloísa, que era com quem a Heloísa vivia, entra na casa do Abelardo uma noite e capa o Abelardo, corta o saco dele, né? E isso é para ele morrer dolorosamente, porque você corta o saco, aquilo era para ter uma infecção, dar uma septicemia, uma morte horrível. Ele passa meses com a perna aberta, colocando unguento, que é a única coisa que a Idade Média tinha como remédio, né? E ele tem febre, tem delírio, tá certo? E sobrevive. E ao final desse período, ele chega à conclusão que Deus mandou o castigo dele ser castrado, primeiro, para punir ele da luxúria do pecado da luxúria que ele teve com Heloísa. Segundo, para advertir ele, tá certo? Mas Deus o manteve vivo para advertir ele que ele tinha que, na verdade, seguir uma carreira casta, ele tinha que servir ao Senhor. Então ele decide virar uma abade. E a Heloísa, em desespero, apaixonada por ele, tá certo? Só tem como manter uma relação com ele. Vira uma freira e escolhe ele como confessor. E eles começam a trocar as cartas. As cartas são lindas. As cartas são maravilhosas. Tem um livro que já foi publicado no Brasil pela IDUSP, que chama Heloísa e Abelardo. O livro é lindo. Se vocês puderem comprar, puderem ler, tem na estante virtual. Se vocês puderem ler, é um livro maravilhoso. Eu tenho a impressão, pessoal, que tem também na Library de Gênesis, tem também em português esse livro. Vocês podem dar download lá. O livro é lindo, a história é maravilhosa. Mas curto e grosso, veja. Eles passam a trocar cartas. E nas cartas, eles não falam de amor. Nenhum momento eles dizem que se amam. O Abelardo diz que sucumbiu ao pecado da luxúria, e a Heloísa diz que tem uma paixão por Abelardo. Veja, Heloísa, nesse sentido, é muito mais evoluída do que Abelardo, tá certo? E aí, veja, o resultado disso é que eles vão trocando as cartas, e nas cartas eles comentam os grandes dramas da cristandade, o que é necessário fazer para salvar a cristandade, os grandes problemas da humanidade, e raramente mencionam a relação entre eles. E nestas cartas que não mencionam a relação,
você vê o afeto entre os dois, tá certo? Se arrasta durante um tempão. Até que o bispo de Paris vende o terreno em que está a ordem religiosa de Heloísa, em Argenteuil. Vende a terra junto com o mosteiro. E as monjas, né, não têm do que viver, ficam andando nas estradas, pedindo comida. Vem o inverno, elas começam a morrer, as mais velhas começam a morrer, doentes começam a morrer. E nessa altura, Abelardo tinha rompido com a ordem religiosa dele e montado uma outra ordem religiosa para defender os princípios teológicos que ele acreditava. Então, Heloísa escreve uma carta para ele e ele diz, venha para cá com as suas monjas. Eles recebem Heloísa, tipo 15 anos depois da última vez que eles tinham se visto. E tem aquele frisson em Paris, tá certo? O que vai acontecer com os dois? Veja, os dois nunca ficaram juntos sem ter uma terceira pessoa, pelo menos uma terceira pessoa junto, nunca falaram do amor entre eles, nunca comentaram nada entre eles. Sempre discutiam as questões teológicas, questões da vida cotidiana, tá certo? E 1 ano e meio depois, quando a ordem de Heloísa recebe do arcebispo de Paris um outro lugar para elas irem, eles, né, as freiras vão para este outro lugar. E tem a despedida entre eles. Claro, ali que provavelmente é a última vez que eles vão se ver. E a despedida é dura, tá certo? Irmão, irmã, Deus te abençoe, tá certo? Se separam. E as cartas continuam. No mesmo diapasão, tá certo? Um encontro de duas almas que sequer podem falar desse encontro. Enfim, tá certo? A história avança. E lá pelas tantas, Abelardo já está bem mais velho, Heloísa já se transformou em prior da ordem religiosa, é a principal religiosa da ordem. E Abelardo chega à conclusão que tem um novo Papa, chega à conclusão que se ele fizer uma caminhada, fizer uma peregrinação até Roma, for andando até Roma, né, um velho, tem 63 anos de idade, na Idade Média isso é muito velho, né? Se ele for andando até Roma, o Papa vai ficar tão comovido com o seu sacrifício pessoal que o Papa o vai receber e ele vai expor as suas teses teológicas, vai convencer o Papa e assim vai salvar a cristandade. Então, ele decide sair de Paris e ir caminhando até Roma. Veja, Heloísa tem absoluta certeza que ele vai morrer no caminho, tá certo? Que ele não vai dar conta. E nesse caminho até Roma, né, para o sul, ele tem que passar por um mosteiro que hoje não existe mais, é uma pena, mas o mosteiro de Cluny. Existe o local, o mosteiro não existe mais, ele tem que passar por esse mosteiro. A estrada passa por esse mosteiro. Então, Heloísa escreve para o prior desse mosteiro, chamava Pedro o Venerável. Imagina Pedro, né? Vocês sabem o que é Pedro na teologia cristã, o Venerável, tá certo? Era um cara hiper respeitado na comunidade, na cristandade daquele momento. Então, veja, ela escreve uma carta para o Pedro, porque Abelardo, Pedro e Heloísa tinham sido muito amigos na época em Paris. Então, ele escreve uma carta para o Pedro, falando, Pedro, Abelardo está indo aí, né? Vê se você consegue que ele entre no convento, tome uma sopa quente, tome um banho, toque de roupa, descanse 1, 2 dias, né? Dá um certo conforto para ele. E o Pedro tem absoluta certeza que se ele convidar Abelardo não vai vir, porque a penitência significa que você não pode fugir de nenhum sacrifício, você não pode fugir de nenhum sofrimento, senão a penitência perde valor. Então, ele monta um esquema para Abelardo achar que aquilo é um acaso e que, portanto, Deus permitiu. Então, ele coloca um noviço em cima de uma colina, olhando na estrada e diz, se vier um velhinho caminhando, você me avisa. O cara avisa, né? O noviço avisa o Pedro dá a volta com uma carroça por trás, né? De Abelardo, vem caminhando pela estrada, Abelardo, você por aqui. E aí Abelardo sobe na carroça, ele leva Abelardo para o mosteiro, tá certo? E Abelardo nunca mais sai do mosteiro. 2 dias depois, Abelardo está morto, tá certo? Ele morre ali em Cluny. E aí Pedro escreve a carta para Heloísa, dizendo, minha irmã, você precisa ver a carta de Heloísa para Abelardo, para Pedro. O pessoal é de rachar o coração. É de rachar o coração. É uma coisa lindíssima, tá certo? Nossa, é uma coisa lindíssima, né? Veja, esse é o primeiro caso de amor que a gente tem registrado na história. Talvez tenha tido antes. A gente não tem registro, tá certo? Talvez, sabe lá eu, daqui a uns anos se descobre o manuscrito, tá? Mas até agora a gente não tem registro. E nesse momento, veja, nem Pedro, nem Abelardo, nem Heloísa conseguem falar de amor. É uma emoção tão nova entre os seres humanos, é uma coisa tão original, está surgindo naquele momento, que nem a humanidade sabe que nome dá.
E naquele momento, as pessoas que estão ao redor de Heloísa e Abelardo não se reconhecem neste grande afeto, não se reconhecem neste grande amor, né? Isso é uma coisa estranha que aconteceu entre eles. Esses caras aí são todos corrompidos pelo demônio, tá certo? Essa coisa não pode ser outra coisa senão demoníaca, né? Não é algo reconhecido socialmente. Veja, vai demorar mais 400 anos, 400 e muitos anos, até a gente chegar em Romeu e Julieta. O que a gente tem em Romeu e Julieta, pessoal? Romeu e Julieta, todo mundo sabe a história, né? Você tem dois adolescentes, né, dois jovens, que se apaixonam perdidamente, que têm um amor profundo, e que esse amor é impossível, porque eles fazem parte de famílias burguesas que são concorrentes entre si, que são inimigas entre si. Então, com a ajuda do Frei, portanto, com a ajuda da igreja, o que significa que isto é legítimo, é moralmente aceitável, tá certo? Com a ajuda do Frei, você vai ter os dois indivíduos, você vai ter o Frei ajudando a Julieta a bolar um jeito de enganar toda a sociedade, de enganar a família, trair todas as relações sociais. Aquele jeito, ela vai tomar o remédio que o Frei vai dar para ela, vai parecer que ela morreu, né? Com isso, eles vão avisar o Romeu. 2 dias depois, o Romeu vai lá do túmulo, do mausoléu, né? A Julieta acorda, o Romeu pega a Julieta, eles vão viver numa cidade vizinha com nomes falsos e vão ser felizes para sempre. Bom, vocês lembram, né, que a Julieta manda um servo avisar o Romeu do truque, né, da tramóia. O Romeu está num bordel. O servo chega lá, toma um porre, fica de fogo, não avisa o Romeu acha que ela morreu, Romeu vai para o túmulo, se mata, quando ela acorda, o Romeu está morto, ela se mata, né? Veja, nesse momento, você tem uma reação da sociedade em Londres a Romeu e Julieta completamente diferente da reação que você tem com a Abelardo e Heloísa lá atrás, lá na história. Agora, Romeu e Julieta é um enorme sucesso e as pessoas em Londres se reconhecem naquela tragédia. Reconhecem que, de fato, nesta sociedade de classes, em que você tem que montar uma família monogâmica, em que você tem que montar uma família monogâmica cuja única razão de existir é acumular capital, lembra que a gente já está na acumulação primitiva. Esta família está em contradição aberta, direta com o amor. Você não pode amar. Tanto é assim, tá certo? Que o grande amor tem que morrer, né? Os amantes morrem. Aqueles que de fato amam, morrem. E a morte de Romeu e Julieta expressa de uma forma clara, já naquele momento histórico, como uma família que se organiza ao redor da reprodução do capital, né, da reprodução da propriedade privada, é uma família incompatível com o desenvolvimento de uma relação afetiva amorosa decente entre os indivíduos. Veja, isto passa a ser uma constante ao longo de toda a história. Se vocês pegarem todas as grandes obras de arte, desde Shakespeare, desde Romeu e Julieta, até a gente chegar nos nossos dias, todas as grandes obras de arte, quando tratam desta questão afetiva, desta questão amorosa, tratam o amor como tragédia. Você só passa a ter o happy end quando você tem Hollywood, quando você tem a babaquice de Hollywood, já não é uma grande obra de arte. Mas todas as grandes obras de arte, todos os grandes casos de amor encontram na sociedade fundada pela propriedade privada, na sociedade que se organiza por causa disso na família monogâmica, encontram um enorme obstáculo. E o resultado disso, veja, é que a relação amorosa só pode se desenvolver em profunda contradição com a racionalidade da propriedade privada. Ou seja, em profunda contradição com os indivíduos que são proprietários privados e que tomam a propriedade privada como razão da sua existência. Lembra que o Marx, no comecinho do segundo capítulo do livro primeiro do Capital, ele vai dizer que com o capital, né, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, o indivíduo se transforma em guardião da mercadoria, ele serve a mercadoria, ele está a serviço da mercadoria. O indivíduo que está a serviço da mercadoria está necessariamente em contradição com as suas necessidades afetivas mais profundas, porque a necessidade de um amor que ele tem, ele não consegue desenvolver, ele tem que colocar em segundo plano, ou ele tem que rebaixar, ou ele tem que se embrutecer, tá certo? Porque é impossível você ter um amor plano numa sociedade de classes, porque a família é uma família monogâmica, a relação entre os indivíduos, uma relação concorrencial, etc. Mas a questão decisiva é, por que o amor só surge, tá certo, nesta passagem do século XVI do século XVII? Por que o amor não existia antes? Por que a humanidade, na época dos gregos, dos romanos, da primeira metade da Idade Média, por que a humanidade não amava? O que está acontecendo? Olha que genial.
todo o processo de desenvolvimento das forças produtivas que você tem da sociedade primitiva para a sociedade escravista, sociedade feudal, todo este processo, ele só é possível se desenvolver é, mantendo uma relação do indivíduo com a sociedade, ou se vocês quiserem falar mais chique, da individualidade com o gênero humano, uma relação de clara subalternidade. Veja, se vocês pegarem um senhor de escravo, ele só é senhor de escravo enquanto for parte de uma sociedade escravista, enquanto for parte de uma classe dominante escravista. Veja, um senhor de escravo sozinho, cercado de escravos, ele não dura um dia. No final do dia, ele está morto. A hora que ele dormir, ele está morto. Se é que não vai morrer antes. Veja, um senhor de escravo só pode ser senhor de escravo vinculado à comunidade imediata a qual ele faz parte. Senão ele não vai ser senhor de escravo nunca. E o resultado disso, veja, que suas necessidades e possibilidades individuais são muito secundárias em relação às necessidades e possibilidades da classe dominante dele. Então, o espaço de desenvolvimento do indivíduo era muito limitado. Acima de tudo, ele tem que estar a serviço da sua classe dominante para que ele possa existir enquanto indivíduo da classe dominante. Veja, por que Sócrates decide morrer em Atenas? Por que Sócrates não aceita o que oferecem para ele, né? Sair de Atenas sair de Atenas e viver no degredo. Porque ele sabia que no degredo ele não ia ser senhor de escravo nunca. Esta qualidade pessoal dele de ser senhor de escravo, isso que fazia dele Sócrates, ia desaparecer se ele abandonasse Atenas. Veja, se o senhor feudal saísse, vamos imaginar o senhor feudal da França feudal, né? Brincar aí, o conde de Rochefoucauld, se ele saísse da França e fosse, por exemplo, para a Rússia, e dissesse para o czar da Rússia, eu sou visconde de Rochefoucauld lá na França, então você aí na Rússia tem que me dar tanto de ouro por ano. Veja, o czar russo ia trucidar o cara, porque ele só é senhor feudal na França, nessa comunidade ao que ele pertence. Fora da França, ele não é absolutamente nada. Quando a gente chega no capitalismo, isso se altera por duas razões. Primeiro, você tem o mercado mundial, e a segunda razão extremamente importante é que você tem uma nova forma de propriedade privada. Veja, o capital é uma forma de propriedade privada muito diferente das propriedades privadas anteriores. Todas as propriedades anteriores, todas as propriedades privadas anteriores eram um pedaço de terra com uma quantidade de trabalhadores em cima dela. Isso vale para o modo de produção asiático, escravista e feudal. Né? A riqueza do modo de produção escravista era um pedaço de terra com escravo. No feudo, um pedaço de terra com servos. Veja, chega um determinado momento em que a classe dominante não tem nem poder econômico, nem militar para conquistar mais terra. Então, a acumulação da propriedade privada é interrompida. O modo de produção entra em crise. Quando a gente vem para o capitalismo, você tem uma nova forma de propriedade privada, que é o capital. Capital é uma relação puramente social, não inclui nada da natureza. O capital não é um pedaço de terra, uma tonelada de ferro. O capital é uma riqueza que se expressa imediatamente através do dinheiro. E isso significa, veja, que esta propriedade privada que se expressa pelo dinheiro, ela tem mais ou menos a mesma validade, vale mais ou menos a mesma coisa em qualquer lugar em que você tem um mercado mundial. No mercado mundial ele vai se esparramando em qualquer lugar do planeta Terra. E isso significa, veja, que a vida do indivíduo não depende mais da conexão imediata dele com a comunidade a que ele faz parte. Veja, se ele é um português, se ele é um burguês em Portugal, e se é um bom negócio provocar uma baita crise em Portugal, e desta forma ele acumular uma baita riqueza, né, azar dele, idiota dele, se não provocar crise em Portugal. O que interessa é a riqueza que ele está acumulando. Veja, ele pode ser um burguês, pegue a família Rothschild. Ela era banqueira em Portugal, depois mudou para a Holanda, para Amsterdã, quando a Holanda era a principal potência mundial, depois mudou para a Inglaterra, quando a Inglaterra virou a primeira potência mundial, depois foi para Wall Street, foi para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos se transformou na primeira potência. Veja, o capital é uma forma de propriedade privada que desconecta o indivíduo da comunidade a qual ele faz parte. Ele só pode ser capitalista no mundo capitalista, mas em qualquer lugar do mundo. E isto significa, veja, que abre a possibilidade de um desenvolvimento do indivíduo, do desenvolvimento da propriedade privada do indivíduo, desconectado da comunidade imediata a qual ele faz parte. O capital não tem nacionalidade, vocês ouviram falar quantas vezes isso?
E o resultado disso é que abre um campo de desenvolvimento para a individualidade, um campo enorme. Porque agora as necessidades e possibilidades individuais podem ser tratadas como as necessidades e possibilidades decisivas. Porque o indivíduo, agora, sob a sociedade capitalista, aparentemente, mas uma aparência muito forte de uma realidade muito intensa, aparentemente o indivíduo faz a sua própria história. Ele é o dinheiro que ele tem, a esperteza dele, né? O jeito que ele tem para ganhar dinheiro, a habilidade que ele tem para ganhar dinheiro, para fazer negócio, é que vai determinar a trajetória pessoal dele. Portanto, a vida dele não depende mais da sociedade. Veja, o individualismo explode, o individualismo burguês, o individualismo explode. E, pela primeira vez, as necessidades e possibilidades coletivas podem ser colocadas e são colocadas acima das necessidades e possibilidades, desculpe, as necessidades e possibilidades individuais podem ser colocadas e são colocadas acima das necessidades e possibilidades coletivas. A partir desse momento, o que o indivíduo sente e quer tem para o indivíduo um peso maior do que ele sabe que a sociedade dele precisa. E o resultado disso, veja que pela primeira vez abre um espaço de desenvolvimento para a individualidade que você não tinha antes. O desenvolvimento da individualidade se liberta daquela jaula de ferro, daquela camisa de força que era a necessária submissão do indivíduo às necessidades coletivas da comunidade imediata a qual ele faz parte. Esta explosão da individualidade humana se manifesta na razão. Você tem o surgimento da ciência moderna, você passa a ter, então, as necessidades e possibilidades individuais acima das necessidades e possibilidades coletivas. E, com isso, o indivíduo tem a possibilidade, a legitimidade, a necessidade de desenvolver a sua afetividade e a sua racionalidade numa extensão e numa intensidade que ele nunca tinha acontecido antes. Então, você tem todo o renascimento italiano e depois a explosão da filosofia moderna, da ciência moderna e da arte moderna. Né? Veja, é neste momento que você está tendo Romeu e Julieta, que aparece o romance, a forma romance, mas é nesse momento também que a música se transforma na música que a gente conhece. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, sustenido e bemol, do compassos, etc. Vocês sabem, quem vai criar a notação musical moderna vai ser Bach, que é desse momento histórico. E é desse momento histórico que você começa a ter o desenvolvimento das óperas, desse momento você vai ter o desenvolvimento, né, de grandes pintores. Imagina, você vai ter Caravaggio, você vai ter Rafael, vai ter Caravaggio, vai ter Vermeer, vai ter Rembrandt, né, enormes pintores, coisas geniais, gigantescas, né, grandes músicos, grandes literatos, e o amor começa a florescer. Olha que coisa legal. Neste processo de desenvolvimento, os indivíduos, as individualidades, passam a ter necessidades e possibilidades afetivas reais. Agora, a gente precisa amar para viver. Não é uma questão de opção. A gente precisa amar para viver. E, todavia, essa necessidade sempre encontra na sociedade de classes, na propriedade privada, um enorme obstáculo. Porque a gente aprendeu, a gente desenvolveu a necessidade de amar dentro da sociedade de classes. E a sociedade de classes, durante milhares de anos, fez com que a relação entre homens e mulheres fosse necessariamente uma relação de dominação, que a relação entre amantes fosse necessariamente uma relação de dominação. E o resultado disso é que a gente só é capaz de amar através de uma relação de dominação. Veja, desde a forma do ato sexual até a forma como a gente organiza o carinho, tá certo? Ela é portadora deste passado. Lembra o Marx dizendo que o passado oprime o cérebro dos vivos como um pesadelo? Isso é um pesadelo sobre a cabeça da gente, né? A gente, por mais que a gente queira individualmente, por ser proprietários privados, por ser burgueses nesse sentido, necessariamente a nossa relação é uma relação de dominação do homem para a mulher e de submissão da mulher para o homem. Mesmo quando a gente tem consciência disso e mesmo que a gente faz de tudo para evitar isso, né? Mas a humanidade não sabe amar de outra forma, a humanidade não aprendeu a amar de outra forma. O resultado disso é genial. Na medida em que a história vai se desenvolvendo, veja, a gente vai ter todo o período da acumulação primitiva em que os indivíduos precisavam amar, mas não conseguiam amar para valer, porque a propriedade privada era um enorme obstáculo. Mas as sociedades de classe ainda era a forma de organização da humanidade que desenvolvia as forças produtivas mais rapidamente. E vocês lembram que o período da acumulação primitiva é um período profundamente revolucionário. A burguesia é uma classe revolucionária, está ampliando os horizontes, não só econômicos, mas sociais, filosóficos, afetivos, etc. Mas quando a gente passa pela Revolução Industrial, ou seja, quando a gente entra no século XIX, isto muda. Porque vem a Revolução Industrial,
a gente passa a produzir mais do que a humanidade precisa, e o resultado disso é que, pela primeira vez, a gente tem a abundância. E a abundância, pessoal, inviabiliza a sociedade burguesa. Tem mil mecanismos, mas vamos dizer assim, o mecanismo-chave, né, o elo-chave, o nexo-chave, é fácil de todo mundo entender. Veja, quando você tem abundância, quando você produz de uma forma estrutural mais do que a humanidade precisa, você tem o mercado recebendo mais mercadorias do que a humanidade precisa. Portanto, você tem uma oferta maior do que a procura. Quando a oferta é maior do que a procura, o preço da mercadoria cai abaixo do seu valor. Lembra? Cai abaixo do preço do custo. E com isso a produção é interrompida, porque você, lembra o Marx, você não produz mercadoria, você produz uma mercadoria, você produz mais-valia. Né? E o resultado disso, então, veja, é que quando você interrompe a produção, você tem uma enorme crise econômica. Então, se vocês pegarem do final da Revolução Industrial, 1830, até hoje, a gente tem mais anos de crise econômica do que de prosperidade econômica. Porque o fato de você produzir para acumular capital significa que toda vez que você bate na abundância, a produção se inviabiliza e você tem uma crise. E o resultado disso, veja, é que pela primeira vez na história, para que a humanidade possa se desenvolver plenamente, é absolutamente imprescindível superar a sociedade burguesa. E só é possível superar a sociedade burguesa pela revolução proletária. Não tem que argumentar isso entre a gente. Olha que coisa genial. Isto significa que se, no período da acumulação primitiva, os indivíduos queriam amar e não podiam, que a sociedade não permitia. Olha que coisa legal. Quando a gente passa pela Revolução Industrial, quando a gente tem a abundância, veja, a sociedade de classe, a sociedade burguesa, perde a razão de ser. E os indivíduos, eles precisam amar ainda mais, porque na medida em que a sociedade está se desenvolvendo, também a individualidade de cada um está se desenvolvendo, portanto, as necessidades afetivas também, os indivíduos têm a necessidade de amar e, todavia, eles não podem, porque a sociedade não deixa, mas dessa sociedade perdeu a legitimidade histórica. Não tem a legitimidade que tinha do período da acumulação primitiva, que essa sociabilidade burguesa, estava desenvolvendo a humanidade. Agora não está mais. E o resultado disso, então, é que se antes os indivíduos não conseguiam amar, mas enxergavam na sociedade algo legítimo, agora os indivíduos não conseguem amar, mas enxergam na sociedade algo ilegítimo, algo que tem que ser superado. E isso abre uma crise da individualidade brutal. E no interior da família burguesa, isso significa um primeiro momento de desagregação da família burguesa. Tanto as mulheres começam a se revoltar cada vez mais, as mulheres começam a vida cotidiana dentro das casas começa a ficar uma coisa absolutamente insuportável, e o resultado disso é que a sociedade burguesa se protege. Vem a fase vitoriana da família burguesa. Você pega a mulher da classe dominante, tranca em casa, coloca a mulher fechada num espartilho, trancada em casa, a única coisa que ela faz é cuidar do lar, e o homem sai de casa, tá certo? Para viver nos bordéis, para viver nos prostíbulos e para fazer o negócio que sustenta, né? Fazer o negócio que é a manutenção da sua propriedade privada. Veja, você tem que, nesse momento, tornar os indivíduos profundamente rígidos. Eles não podem mais serem livres, eles não podem mais ter a liberdade de sentir. Os homens vão se vestir todos iguais. Casaca, lembra aquele chapelão, casaca, todos iguais. E as mulheres vão ficar trancadas em casa, né? Com os espartilhos e o salto alto. Veja, esta crise da família monogâmica leva, na virada do século, a uma grande explosão artística. Você vai ter a Edith Wharton escrevendo A Era da Inocência, um puta romance lindo. Você vai ter Tolstói escrevendo Ana Karenina, escrevendo Guerra e Paz. Você tem Dostoiévski, grandes romances nesse momento, mostrando, veja, que a vida dos indivíduos dentro desta sociedade de classe é impossível, inclusive a vida afetiva. E o resultado disso é que o amor tem uma enorme necessidade de se expressar e só consegue se expressar como tragédia. A Ana Karenina termina se suicidando. Lembra? O amor entre André Bolkonsky e Helena em Guerra e Paz termina não dando certo. Você tem Edith Wharton na idade na era da inocência, os dois amantes não conseguem se reencontrar no final da vida, né? A vida vai se tornando muito dura. E o resultado disso, veja, é que a gente passa a ter uma crise da individualidade humana, uma crise da subjetividade humana de enormes proporções, que se expressa também nesta questão afetiva, né?
Não é possível amar nesta sociedade. As necessidades afetivas que a gente tem, as possibilidades afetivas que a gente tem, a gente não consegue realizar nesta sociedade. Porque dentro desta sociedade, a relação entre os indivíduos é uma relação de concorrência e a relação no interior da família é uma relação necessariamente de dominação. Isso se desenvolve ao longo do século XX, tá certo? E quando a gente chega na virada da década de 60 para a década de 70, a gente vai ter um momento histórico muito impressionante. Você tem uma explosão, lembra? O movimento pacifista, o movimento hippie, o movimento, né? Veja, isto é o resultado de um desenvolvimento da afetividade que desde a Segunda Guerra Mundial vinha se intensificando muito rapidamente. Mas quando a gente passa, a partir de 68, 70, com a descoberta da pílula, não é à toa que a pílula é descoberta nesse momento, tá certo? Com a fabricação da pílula, você tem finalmente uma disjunção entre o sexo e o amor. Agora, veja, o sexo para fazer filho é só o sexo para fazer filho. O sexo passa a ser prioritariamente, na relação dos indivíduos, passa a ser uma relação afetiva, passa a ser uma relação amorosa. E isto insere na família monogâmica burguesa uma crise de enormes proporções, porque a partir de agora a família não se sustenta mais. E o resultado disso é muito curioso. Veja, quando a gente vive num período histórico, como esse período que a gente vive, né, que o modo de produção capitalista está em decadência, ele está morrendo, ele está desaparecendo, mas o novo não apareceu ainda. Veja, a gente tem no interior da família exatamente a mesma coisa. Aquela família monogâmica tradicional, que você tem um homem, uma mulher, as crianças e a prostituição, isso está mudando, isso já não é exatamente mesmo assim. Tem várias razões econômicas para isso. A necessidade de aproveitar a mão de obra feminina no mercado de trabalho, né? Mas o que eu interessa mostrar para vocês é que quando você tem a alteração deste padrão, você altera o padrão, mas você não elimina o padrão. Mesmo quando você passa a ter casais homossexuais, então que você tem 2 homens ou 2 mulheres, veja, ainda assim, aquele que fica em casa cuidando das crianças e fazendo a tarefa doméstica acaba ocupando na relação ao longo do tempo um papel subordinado em relação ao outro. O outro chega em casa com direitos que aquele que ficou em casa não tem, né? E isto vale independente de ser homem ou mulher, né? Independente, inclusive, da relação que você tenha. Deixa eu contar para vocês rapidamente, mas rapidamente, mesmo que está acabando o tempo, né? Teve um momento na minha vida com Cristina, eu fui casado com Cristina há 33 anos. Teve um momento na minha vida com Cristina que eu ficava em casa cuidando das crianças, ela saía para trabalhar, eu estava com bolsa de mestrado e tal. Veja, a relação foi se alterando, né? Ela foi ocupando, né, nesta relação, né, a posição de dominação foi migrando para ela. A nossa relação se transformou bastante. Eu me transformei no polo de casa. Pô, você não fica em casa, não faz as coisas, você não sabe o que é a vida aqui dentro, você não sabe. Veja, o discurso que ela tinha há muitos anos atrás, quando a relação era diferente, né? Então, isto, veja, acontece, não é porque os indivíduos são assim o assado, é porque esta é uma forma de organização familiar em que necessariamente quem sai está em contato com o gênero humano, quem fica está com contato com aquelas tarefas cotidianas que rebaixam a humanidade. E isso é uma relação necessariamente de dominação, não tem como ser de outra forma. Então, veja, a crise da família burguesa tradicional é real, né? A família burguesa está, de fato, desaparecendo. Mas vocês estão percebendo que desaparece a família burguesa, um homem, uma mulher e filhos, e dá origem a relações monogâmicas, que continuam sendo uma relação de dominação. Pode até ser masculina ou feminina, masculino ou feminino dominador, mas a relação patriarcal de dominação está ali presente da mesma forma. Uma forma, com outras mediações, está ali presente da mesma forma. Então, veja, o que eu queria dizer para vocês? Quando a gente vai fazer a discussão acerca da família monogâmica, vocês percebem a riqueza que é para a gente? Porque não tem, e talvez seja um exagero que eu vou dizer, mas se for um exagero, não é muito grande. Não tem nenhum outro complexo social que coloque o indivíduo tão imediatamente em contradição com a sociedade de classe, em contradição com a propriedade privada, quanto essa relação afetiva. Ninguém, nenhum indivíduo na sociedade de classes encontra as condições mínimas necessárias para desenvolver a sua capacidade afetiva ao máximo do que ele poderia desenvolver. Ou seja, amar com a intensidade, a profundidade, a riqueza, a beleza, a dor, a alegria, no máximo que ele poderia ter, né? É impossível fazer isso. E esta carência só é possível de ser superada com a superação da propriedade privada. Se enquanto não superar a propriedade privada, isto vai ser uma necessidade que vai se tornando cada vez maior, mas que nunca vai ser atendida.
Tal como, se não superar a propriedade privada, a necessidade de superar o capitalismo vai se tornando cada vez maior, que a humanidade, não preciso argumentar com vocês, está se destruindo cada vez mais, né? Tanto do ponto de vista do gênero, olha a crise econômica, a crise ecológica, quanto do ponto de vista do indivíduo. Nunca a gente teve tantos suicídios no mundo. Vocês sabem que hoje morre mais gente por suicídio do que em guerra no planeta. Nunca aconteceu isso antes, né? Então, veja, essa necessidade de superar o capitalismo, que vai se tornando cada vez maior, cada vez mais intensa, tem como correspondência nos indivíduos, entre outras coisas, a necessidade de desenvolver a sua capacidade afetiva, a sua capacidade amorosa. E isso entra em contradição imediata com a propriedade privada. Então, veja, se a gente não superar a propriedade privada, se a gente, digamos, transitar de uma sociedade de classes com uma forma de propriedade privada para outra forma de propriedade privada, pense, sabe lá eu, se a gente transitar para o modelo chinês, o antigo modelo soviético, veja, o problema se coloca exatamente da mesma forma. Outras mediações, mas a essência é a mesma. É impossível a gente amar sob a propriedade privada. Propriedade privada e amor são duas coisas rigorosamente, absolutamente incompatíveis. E, veja, esta incompatibilidade se desenvolveu porque a humanidade aprendeu a amar no interior da sociedade de classes. Foi o desenvolvimento das forças produtivas na sociedade de classes que gerou a abundância e tornou necessário superar a sociedade de classes. É também o desenvolvimento da afetividade dentro da sociedade de classes que vai surgir o amor e torna, portanto, imprescindível superar a sociedade de classes para que nós todos sejamos capazes de amar com profundidade, etc., com a intensidade, com a riqueza, que a gente precisa amar para ser verdadeiramente humano. Olha que legal. Se a gente pegar toda a discussão feminista contemporânea, toda, eu acho que são pouquíssimas as exceções, tá certo? Se a gente pegar toda a discussão feminista hoje, toda a discussão feminista, nós queremos uma posição de igualdade dos homens frente aos homens na sociedade de classes. Veja, vocês percebem que isto é a mesma coisa que dizer nós queremos uma sociedade que respeite a natureza, que não destrua a humanidade dentro do capitalismo? É rigorosamente impossível. Se vocês pegarem mesmo as chamadas pensadoras de esquerda, fico pensando aqui, por exemplo, Simone de Beauvoir, que todo mundo fala o segundo sexo. Veja, eu não sei se vocês leram o segundo sexo, mas se vocês lerem o segundo sexo, vocês vão ficar horrorizados. A Simone de Beauvoir parte do pressuposto que a superioridade do homem frente à mulher é fundada biologicamente e que, socialmente, a gente poderia equiparar isso. Veja, se o homem é superior biologicamente, as mulheres estão ferradas, vão ser inferiores sempre. Não vai ter relação social possível que vai ser capaz de contrabalançar isso. Veja, mesmo as pensadoras mais de esquerda, que aparentemente são de esquerda, partem de pressupostos que são profundamente conservadores. Veja, a contradição que existe entre a nossa necessidade de amar e a propriedade privada, esta contradição é puramente social, não tem nada de biológica. O último resquício de biológico que tinha desapareceu na década de 60, quando o sexo e amor finalmente se separaram. Veja, hoje a gente tem uma necessidade afetiva por amar que é puramente social, não tem nada de biológica, no sentido de que, né, os homens são superiores ou são inferiores, as mulheres são superiores. Não tem nada a ver com isso, isso é puramente social. E, portanto, a possibilidade da gente ir para uma sociedade sem propriedade privada e que a gente possa, de fato, amar, veja, esta é uma necessidade real. E se o Marx não tiver errado, se o Lukács não estiver errado, se o Messaros não estiver errado, tá certo? É não só uma necessidade real, como uma possibilidade real. Porque a gente já vive numa sociedade de abundância, portanto, a gente vive um patamar de desenvolvimento das forças produtivas que a gente pode organizar a vida de toda a humanidade, trabalhando muito pouco, produzindo muito mais do que a gente precisa, desde que todo mundo trabalhe para produzir o que todo mundo precisa, que é o princípio básico do modo de produção comunista. Então, veja, se a gente não transitar da sociedade burguesa à sociedade comunista, os seres humanos nunca vão ser capazes de conhecer o que é o amor para valer. Aquilo que o Engels, né, numa frase linda, no final da origem da propriedade privada e do Estado, que, aliás, eu não mencionei, mas isso tudo que eu estou dizendo para vocês saiu fundamentalmente da origem da família, tá certo? Tem um pouco de Lukács aqui, mas, basicamente, fundamentalmente, essencialmente, a origem da família. Mas, veja,
aquilo que o Engels, num parágrafo final, é lindo. Ele vai dizer, olha, só depois que a humanidade viver sob 2 ou 3 gerações, sem viver a opressão da propriedade privada, sem que as mulheres e os homens tenham que pensar a relação pela mediação da propriedade privada, só então eles vão saber o que é amar, e só então eles vão olhar para a gente e vão dar risada, tá certo, dos esforços que a gente fez para amar, do quão primitivo é o amor entre a gente, né? De fato, só quando a gente chegar lá é que a gente vai ser capaz de descobrir o quão maravilhoso o amor pode ser. O que não quer dizer que já não seja maravilhoso, mas imagino que pode ser lá, tá certo? O encontro entre 2 pessoas com essa intensidade, com essa profundidade, ou de várias pessoas, né? Deve ser uma coisa incrível. O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevi há tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber. Se muito vale o já feito, mais vale o que será, mais vale o que será. E o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar. E é cobrando que fomos, e nós iremos crescer, nós iremos crescer. Outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos alarmas, e o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, ação dividida ao sol de nossa Vera Cruz. Quando o descanso era luta pelo pão e aventura sem par. Cansaço era rio, e rio qualquer dava pé, e a cabeça rolava no girar de amor, e até mesmo a fé não era cega nem nada, era só nuvem no céu e raiz. Vida só cabe na palma da minha paixão. De Vera nunca se acabe, a abelha fazendo seu mel. No canto que cria